¿vale? O sea, yo hago la seña, 10 segundos y empiezas, ¿de acuerdo? El empezar es con la ráfaga. ¿Eh? El Sí, empezar dime, es con la ¿perdona? ráfaga. Sí, efectivamente, Bien, con la ráfaga. perfecto, entendido. En cuanto le di el dentro, cuentas 10 segundos mentales que me vaya y ya está, y empezamos, ¿de acuerdo? Chicos, hola. ¿De acuerdo? Gracias, perdón. Bueno, como se dice aquí, mucha mierda para todos. Alejandro. Organizado por la agencia. No tenemos en redes sociales. Empezamos en punto, ¿vale? Venga. Adiós, Julio. Gracias por todo, ¿eh? Bienvenidas y bienvenidos Bem-vindos e a este foro bem-vindas virtual para Foro titulado Virtual Avanzando en la ruta del paciente, Avançando na Rota do enfoques terapéuticos Paciente, innovadores para el cáncer de mama. inovadores Es un para o foro câncer de mama. É organizado um por la Agencia fórum EFE con organizado la pela colaboración agência EFE de com a Jeffrey Gould. colaboração de Jeffrey Este Gould. foro lo Esse organizamos en fórum el foi marco organizado del no Día Mundial marco contra do el Dia Cáncer de Mundial Mama el contra o Câncer próximo de 19 Mama, de octubre. o dia Los medios de próximo, 19 comunicación de como la outubro. Agencia A EFE, mídia pero com también los a poderes agência públicos, las EFE, mas as asociaciones, las compañías autoridades, privadas, associações, tenemos la companhias privadas, responsabilidad de dar a la somos ciudadanía responsáveis por conocimiento dar sobre el à cáncer. Pero también cidadania tenemos la conhecimento sobre responsabilidad o de dar câncer, conocimiento mas também sobre las temos a innovaciones responsabilidade e de dar investigaciones conhecimento sobre que as se están inovações de produciendo pesquisa para que seamos cada vez más produzidas para optimistas sermos a cada en vez cuanto mais a la otimistas prevención, en sobre cuanto a al diagnóstico y en prevenção, cuanto al tratamiento del diagnóstico cáncer, e y en tratamento concreto do del cáncer de câncer. mama. América Concretamente, Latina câncer de está mama. A América llamada a Latina ejercer está un papel chamada a protagonista ter um en el papel presente y en el importante no futuro de presente la e futuro investigación contra el da cáncer. Hay pesquisa muchísimo contra o talento a câncer. disposición de una Temos sociedad muito más saludable y talento más sana. para uma Les sociedade voy a dar mais un dato para saudável e dimensionar la sadia. realidad del Vou dar cáncer de mama en América para Latina. termos uma Es un ideia da dato de realidade la do câncer Organización de mama Panamericana de la da Salud. América Latina. É Este dato nos dice dado que da cada año son Organização diagnosticadas de cáncer Pan-Americana de da mama Saúde. A unas cada ano são 491.000 diagnosticadas umas mujeres 491 y que cada mulheres. año E a unas cada 106.000 ano, umas mujeres 106 mil fallecen por esto. mulheres morrem En por este isso. foro, lo que Nesse queremos fórum, es o que nós analizar queremos é cómo mejorar el analisar abordaje como del cáncer de melhorar a mama en América abordagem do Latina câncer de y mama na América cómo Latina mejorar, e como encaminarnos hacia el melhorar desarrollo de un modelo e irmos para o asistencial desenvolvimento do centrado en la modelo paciente. assistencial Y para focado ello, no paciente. contamos Para en este isso, foro con 4 panelistas de temos no fórum prestigio y de 4 muchísimo palestrantes conocimiento de en la materia. prestígio e muito Les voy a conhecimento presentar. na matéria. Eu vou Tenemos a apresentá-los. Alejandra Toro, Temos a Alejandra presidenta y Toro, presidenta y fundadora, perdón, de la corporación da Luz Rosa, corporação referente Luz en Rosa, oncología. referente na Alejandra es oncologia. superviviente de cáncer de Alexandra é mama supervivente de desde hace câncer de mama 19 años. há Es 19 directora de anos. proyectos de la É Fundación diretora de Fundem, projetos da portavoz de Fundação Pacientes Fundem, Colombia y porta-voz miembro de de la Pacientes Fundación Colômbia LAFT. e Ha membro da participado Fundação en numerosas LACOS. mesas de Participou em trabajo sobre muitas cáncer de mesas de mama y ha trabalho impulsado de câncer también de mama, numerosos impulsionou proyectos, também tanto muitos en Colombia como projetos, en general tanto na en Colômbia América Latina. e geralmente na América También nos Latina. acompaña Também el está doctor conosco Diego o Lucas doutor Caen. Diego Lucas Caen. Diego es director de Diego investigación é
clínica del diretor de Centro pesquisa clínica Oncológico do Centro Riojano Integral. Oncológico Riojano Médico Integral. cirujano por la Universidad Nacional Médico Autónoma de cirurgião pela México, Universidade experto Nacional en Autônoma medicina do de precisión y México, divulgador científico, especialista em especialista en divulgação científica, genómica y especialista em metabolómica. genômica e Cuenta con metabolômica. un diplomado Tem en salud pública por la diplomado Swiss em saúde School of pública pela Public Swiss Health School of y ha Public sido Health integrante de e diferentes foi comités e membro de instituciones, diferentes entre las comitês e que voy a destacar el instituições, Instituto e de que eu Medicina falarei o Genómica Instituto de y la Medicina Red Global Genômica e Cooperativa Rede para las Global Enfermedades Cooperativa Raras para as de la Doenças Organización Raras Mundial de la da Salud. Organização Mundial da También nos Saúde. acompaña Também desde está México conosco do Héctor Jaime México Ramírez Héctor Barba, Jaime Ramírez médico Barba, cirujano, médico cirurgião, especialista certificado en especialista cirugía general y salud certificado em pública, cirurgia con geral e saúde doctorado en pública, ciencias com de la salud. doutorado em ciências da Es un saúde, especialista e también en administración especialista pública. em administração pública. El doctor Jaime ha O sido Dr. profesor Jaime investigador foi en varias professor universidades de pesquisador em México várias e universidades do integrante del Sistema México Nacional de e membro Investigadores. do Sistema Ha Nacional de ejercido cargos Pesquisadores. públicos en el estado de Tem vários Guanajuato. Ha sido en dos cargos ocasiones públicos no secretario de estado Salud de y Guanajuato. también ha Foi sido secretário de secretario de Saúde Desarrollo 2 Social. vezes e Ha sido secretário de legislador Desenvolvimento estatal y Social. federal Foi y actualmente legislador es diputado estadual e federal, federal e agora é integrante de las deputado comisiones de salud federal, y transparencia y integrante anticorrupción das e comissões de integrante de la anticorrupção e Comisión de Seguridad membro Social. da Comissão de Y Seguridade también Social. nos E também acompaña temos Alberto Alberto Hegevich. Es Hegevich, director de diagnóstico diretor de médico de diagnóstico AstraZeneca. médico de Médico AstraZeneca, cirujano egresado médico de la Universidad La Salle. cirurgião da Universidade Cuenta La con una Salle, maestría en tem um ciencia y medicina mestrado em farmacéutica ciência e del medicina Hibernia College en Dublín, farmacêutica da Irlanda, Hibernia College, así como Dublin, un posgrado Irlanda, en bem como mercadotecnia farmacéutica dado por el graduação em Instituto mercadotecnia Tecnológico de Monterrey farmacêutica, en México. ministrado pelo Ha Instituto participado en Tecnológico numerosos de proyectos Monterrey, de no impacto México. social, Participou em ni más ni projetos de menos alto que impacto, en la introducción de la como a vacuna introdução da contra el vacina contra a COVID-19, pero Covid-19 también ha e participado também en el desarrollo de muchas participou no campañas para desenvolvimento la de detección muitas temprana del campanhas cáncer. para a detecção Este es precoce el do grupo câncer. de panelistas y Esse de é o grupo ponentes que de nos van a acompañar palestrantes que para iremos ter conversar agora para sobre el conversarmos abordaje del cáncer de mama sobre en a América. abordagem do câncer de El mama debate lo hemos na América estructurado Latina. como O en dos partes. debate foi Por un feito em lado, duas vamos a ver partes. la fotografía del momento, Agora la realidad, vamos y ver luego, a muy fotografia, a importante, vamos a realidade plantear atual e soluciones. depois iremos ter Y voy a soluções. empezar ya, por E eu vou tanto, a dar começar paso a los agora. ponentes Vamos y voy a dar empezar por a una de las voz carencias para os detectadas, nossos que es la ausencia ponentes. de E una eu base vou ver de as datos que nos carências, permitan que uma base de dados plantear, que desarrollar irá nos modelos permitir clínicos, desenvolver modelos evaluaciones médicas, clínicos, también avaliações de lo que es los sistemas, médicas, el funcionamiento de dos los sistemas de salud. sistemas, o funcionamento Así que, deles, né? doctor Lucas, voy a Então, doutor empezar Lucas, eu vou preguntándole, começar com o dado que uno de senhor, los problemas para detectados que es la dos problemas ausencia de detectados, datos que que é a nos permitan ausência de hacer dados que seguimiento permitam y que fazer nos permita acompanhamento hacer también e evaluaciones que temporales nos al permita respecto, ¿de qué avaliar manera afecta, temporariamente doctor, como la falta de una base afeta a falta de estadística, uma la base falta de estos estatística datos en la desses contextualización dados del na cáncer de mama en conceptualização América do Latina? câncer de mama na região? Bueno, Bom, es sumamente é importante muito entender que importante entendermos generar que resultados, generar gerar políticas sobre resultados, gerar lo que no se políticas conoce en sobre o que números não tiene se una conhece em enorme números, tem dificultad. uma grande América dificuldade. Latina América carece Latina de estadísticas carece de que sean, estatísticas digamos, que se eh, puedan hacer y que que possam realmente ser nos den un feitas e número que de realmente nos deem incluso cuánto número de cáncer tenemos en la quantos, región, y no quanto solamente cáncer câncer de há na mama, região, hablo não de todos los apenas câncer cánceres de en mama, general. mas todos No hay os una cânceres estadística que tem. Não temos obligatoria. uma En estatística algunos países hay mandatória em Instituto alguns Nacional del países, tem Cáncer, pero Instituto Nacional do también dan Câncer, estadísticas mas também que dão estatísticas están muy lejos de la que realidad. estão Entonces, longe da esto genera una realidade. enorme Então, isso dificultad gera porque uma sin grande números, sin dificuldade, estadísticas, porque sem generar números, políticas estatísticas, gerar que políticas abarquen todo lo que es que prevención, todo lo que es abrangem manejo, toda a todo lo que son, prevenção, imagínate, a tiempos, que es lo que vamos a hablar manipulação, entre un tempos que diagnóstico y un iremos falar entre tratamiento, diagnóstico e eso es de una tratamento, enorme dificultad. essa é uma Entonces creo grande que el problema más dificuldade. grande que tenemos Acho que o en maior Latinoamérica problema en na sí, América en Argentina en Latina, na particular, Argentina es la falta de particularmente, números de é a cáncer en falta de general, no números de solamente cáncer de câncer no mama. geral. Probablemente Não cáncer de apenas mama câncer sea de algo que mama. más número Talvez o câncer de tiene, mama pero seja bueno, o de que vuelta, mais número está tem, muy mas lejos mais uma vez, de una está estadística de la longe población de uma global, y estatística esto, da população nada, por global. supuesto que es una barrera E isso que tudo se nada é viene, um que no es empecilho nueva, ¿no? Quiero que decir não é esto, no es una novo. barrera nueva, Aliás, no es não é algo que uma esté barreira sucediendo nova, ahora, não é algo que es está un acontecendo déficit que tiene agora, é um Latinoamérica déficit hace que a América Latina décadas. tem há décadas.
Doctor Hegewisch, Dr. Hegewisch, una de las iniciativas uma que se das está planteando dentro, iniciativas que valga la estamos a redundancia, falar de la dentro iniciativa da global iniciativa de la Organización global Mundial de la Salud contra da el Cáncer de Mama OMS es contra o lo que se câncer de llama una mama, herramienta é o que se de conhece futura como uma implementación. ferramenta de Es un futura proyecto muy implementação. interesante, el É um índice de projeto calidad muito de atención interessante, del o cáncer de índice de mama. qualidade de Doctor atenção do Hegewisch, câncer de mama. dada la Dr. diversidad de los Hegewisch, sistemas de salud, por las causa da limitaciones de diversidade recursos do que hay en la sistema de región, saúde, a limitação de ¿qué recursos pasos na críticos região, debe dar quais passos un críticos Estado, un deverá país, dar um para Estado, la um integración país, efectiva para a de integração esta efetiva herramienta y cómo dessa incentivar ferramenta e a los como poderes públicos, a los incentivar actores políticos para os que la integren y le atores den prioridad? políticos para que Claro, deem gracias. Saludo prioridade. a todos los Bom, panelistas. saudação Bueno, para todos os justamente como lo mencionaba ahorita panelistas. el doctor Eu Diego, acho que o doutor números. falava, o No doutor Diego podemos falava, entender el problema y no números. podemos A dimensionar las gente não cosas pode si no realmente entender tenemos e não números. podemos Y pesquisar sem cuando hablamos de América números. Latina, Quando falamos da estoy América seguro que estaremos viendo Latina, eu más tenho estadísticas al certeza que respecto, las estaremos mencionadas al dando inicio, maiores Alonso. estatísticas Sigue do siendo un que problema o grave el falou cáncer de mama en América Alonso. É Latina. problema De grave na manera América que Latina, o câncer de mama. apoyando el plan Então, global apoiando o de plano cáncer de mama de global la de Organización câncer de Mundial de la mama Salud, da OMS, AstraZeneca está AstraZeneca desarrollando está esta nueva desenvolvendo herramienta uma que nova está dirigida a la política ferramenta pública. dirigida para a El Breast política Cancer Care pública. Quality O Index Breast Cancer es una Care forma Quality y es una Index é uma herramienta forma que e nos uma va a permitir ferramenta tener que irá nos métricas permitir iguales termos en los diferentes métricas sistemas de iguais salud nos diferentes para poder ir sistemas de saúde, dimensionando para cómo estamos trabajando dimensionarmos en como 4 estamos a grandes campos. trabalhar em La quatro detección grandes temprana campos: del cáncer de a mama, detecção el diagnóstico precoce do en el câncer de tiempo mama, o correcto, que es diagnóstico diferente no de la tempo detección, adequado, que é un diferente da manejo detecção, holístico y un manejo completo en manejo todas las esferas que holístico requiere una paciente completo con em cáncer de todos mama. os campos que Y precisa finalmente, uma cómo podemos paciente com câncer robustecer de y hacer más mama e resilientes a como los sistemas de poderemos salud. Estoy fortalecer e seguro que el fazer o sistema de doctor saúde mais Ramírez nos va a compartir su resiliente. experiencia al Acho que respecto, o doutor pero en Ramírez general irá en nos América compartilhar a Latina, sua experiência. los sistemas de Mas na salud, América aun cuando el Latina, os cáncer de sistemas de mama saúde, mesmo está en que las o câncer de conversaciones mama y está nas está con, conversas digamos, e probablemente el tipo de está cáncer que más provavelmente que concientización seja tenemos, o câncer estamos en com el mes de maior cáncer de mama y conscientização que tenemos há, este tipo de foros y otras temos actividades, esse tipo de sigue siendo un fóruns e problema de outras salud atividades. pública. Continua a ser Entonces, lo que problema buscamos de en saúde AstraZeneca pública. con esta O que nós herramienta es procuramos poder na ayudar AstraZeneca com a a la ferramenta é sociedad a través ajudar de a la política sociedade pública a através da implementar política métricas que nos pública para a permitan implementação de dimensionar y dar métricas que irá nos seguimiento permitir en dimensionar toda América e Latina al acompanhar na programa de América cáncer de mama. Latina o problema do Claro. câncer de mama. Pregunto a Alejandra Toro. Pergunto a Alejandra Alejandra, porque Toro. precisamente Alejandra, otra de las porque detecciones, luego justamente outra volvemos a das los datos, detecções, otra de iremos las, voltar aos de dados las depois, detecciones de carencias outras das detecções das que en carências que diversos tem informes consta, em es diferentes precisamente relatórios tem, las dificultades de acceso al justamente as diagnóstico dificuldades de temprano, acesso ao diagnóstico precoce. también que la E supervivencia en muchos também casos a está supeditada supervivência, em muitos dos al casos, contexto depende do contexto socioeconómico o geográfico del socioeconômico lugar en el que ou vive la geográfico paciente. do lugar onde a Entonces, te paciente quiero mora. preguntar, Então, eu quero Alejandra, te ¿qué perguntar, prioridades de Alexandra, inversión quais ves urgentes en la probabilidades de región en investimento estos você momentos acha para el abordaje urgentes del na cáncer de mama? região para a abordagem do Bueno, câncer de muchísimas mama? gracias. Bom, Pienso muito que es obrigada. importantísimo la Penso que é educación muito y la importante a información educação e a a las mujeres de nuestros informação para as países. mulheres dos nossos países. Desafortunadamente, Infelizmente, en Latinoamérica na tenemos América una misma Latina problemática. temos um El problema acceso igual, oportuno, los nenhum acesso diagnósticos oportuno, correctos, os la diagnósticos inmediatez después de un corretos, a diagnóstico imediatez depois de está um muchísimas veces en la prognóstico, um medicina diagnóstico, privada. está muitas Las mujeres vezes que están na en otros medicina regímenes privada. As mulheres com de outros afiliación regimes de en afiliação subsidiado o contributivo demoran subsidiado, muchísimo. contributivo, Entonces, demora las muito. campañas están Então, as enfocadas a la campanhas detección temprana focam-se na y hemos detecção logrado que las precoce mujeres tengan una e mayor conseguimos que as conciencia mulheres de tenham uma llegar a maior tiempo, pero consciência de llegan a chegar em tiempo tempo, mas y chegam toda em la tempo traumatología, e todos los trámites todos os administrativos, todo ese camino trâmites, para a poder acceder papelado, o a caminho para empezar ter un tratamiento acesso es e muy começar largo. um tratamento Entonces muito pasan de un longo. diagnóstico Então, oportuno a un termos diagnóstico um avanzado. diagnóstico oportuno, Entonces, então eso lo vai para tenemos um que cambiar. diagnóstico Tenemos que avançado. tener Isso deve tiempos mudar. concretos Deveremos ter tempos para que las concretos mujeres sepan para que as cuáles mulheres son, saibam cuál es la ruta qual indicada qual y a cuáles son los rota tiempos para poder acceder a cada boa uno de e los os tempos servicios para termos que se acesso aos necesitan en el journey serviços del que paciente. se precisam na Alejandra, viagem do ¿existe algún paciente. modelo? ¿Existe algún modelo Alexandra, de tem algum acompañamiento a la modelo de paciente en el que acompanhamento intervengan para distintos paciente, equipos onde tenha vários multidisciplinares? equipos Estoy hablando de ello, ¿no? Redes de multidisciplinares, apoyo sobre los servicios redes de psicosociales. apoio, serviços ¿Existe alguna psicossociais? iniciativa Tem o algún alguma modelo de estas iniciativa, características o que esté modelo funcionando? ¿Le dessas consta que exista características alguno que y que pueda funcionem utilizarse como e que referente? possa ser ¿Sí? En
utilizado como Colombia ya se referência. está Na usando muchísimo Colômbia el já modelo de las estamos a utilizar navegadoras. muito o modelo das Estos navegadoras. navegadores Esses
esses navegadores acompanham o paciente da presunção à suspeita do diagnóstico até terminar o tratamento ou seguem o tratamento. Incluso se utilizam as navegadoras para implementarmos programas de promoção e prevenção, para chegarmos em tempo, caracterizam-se as populações e estão em constante monitoramento para que as mulheres com um risco médio ou meio alto tenham controle constante para chegarem em tempo. Na Colômbia, tivemos muito trabalho para que os diagnósticos não apenas sejam oportunos, mas corretos. Doctor Jaime, paso a Doutor Jaime, preguntarle, eu vou recogiendo el perguntar guante para o del doctor senhor, Hegevich, tomando nos as acaba palavras antes, do Dr. pero claro, lo Hegevich, que quiero nos hilar falava con antes. las, Eu quero vamos a ver, ligá-lo las com reformas políticas as específicas reformas que a su políticas juicio específicas serían que, perentorias na sua para ideia, empezar a sejam implementar todas urgentes estas para mejoras. implementarmos todas essas melhoras. Me parece, primero, Obrigado. que debemos insertar el Parece-me, cáncer antes de do que mama tudo, en de que que es el veremos derecho a la colocar o salud. câncer de mama Si no es una direito à obligación del saúde. Estado cubrir É el uma derecho a la obrigação do salud y Estado el cobrir o registro de direito à cada saúde, persona o no cadastro debe de ser cada solamente por la pessoa. patología, Não deve ser como es el apenas caso pela en este momento de patologia, cáncer de como no mama, caso sino do saber câncer de mama, esta mas persona também quién que a es el pagador, pessoa qué saiba capacidades quem económicas paga, tiene, como bien quais as capacidades señalaba en su econômicas, momento como Alejandra, falava agora há estas pouco mezclas de Alexandra, servicios que se pueden essas dar. misturas de ¿Qué serviços que podem esfuerzos se han acontecer. hecho Que en el mundo? esforços foram feitos no Los que está mundo, comentando os que estão precisamente se Alberto, es decir, ahorita hay muchos avances en sendo cáncer de comentados mama, pelo y Alberto. sería un Agora crimen estamos a falar do que câncer los de mama, políticos y mas la seria um política pública crime no se que a implementara política desde pública não fosse el implementada financiamiento y la do rectoría del sistema de salud. financiamento e a Yo retoria do creo sistema de que tener saúde. un registro nacional, Acho que primero temos de um las registro personas y luego nacional, ya aquellos que antes do que tengan tudo, cáncer de das pessoas, mama, e pues depois as debe ir pessoas com acompañado de câncer de muchas más mama cosas, deverão como ir mencionaba juntamente com Alejandra. outras Es decir, coisas, como a en Alexandra México, disse. por ejemplo, existe un registro No nacional México, de por exemplo, cáncer temos um puesto en la registro ley, nacional de tenía câncer que está financiamiento, na lei, pero tem cuando ese financiamento, registro mas te quando esse conlleva la registro responsabilidad de que tem a saber cuántos son, responsabilidade de saber qué quantos necesitas são, para tratarlos y el o que financiamiento, entonces todo el precisa mundo prefiere para tener tratá-los de registros. financiamento, Esta es una todo mundo herramienta quer que me ter registro. Isso é parece uma vital, ferramenta ya que eu señalaban los investigadores. penso, Si no como já conoces se la disse dimensión del anteriormente, se problema, você não es sabe a complejo. dimensão Sin embargo, do problema, é existen hoy complexo. alternativas No entanto, tem en las agora publicaciones alternativas periódicas nas que populações existen por periódicas los que têm, científicos. Sabemos cuántos pelos cánceres hay cientistas, que están sabemos llegando quantos tarde, que cânceres muchos de ellos têm, no que tienen estão el tratamiento chegando óptimo, aunque tarde, se que atiendan muitos en lo deles não privado. têm Por o eso tratamento creo yo que esta ótimo, herramienta, el Breast mesmo se Cancer tratando no privado. Quality Por isso Index, que eu es una acho que herramienta essas fundamental ferramentas são porque tú puedes fundamentais, valorar aún si porque el você tratamiento pode privado otorgado es el avaliar, óptimo mesmo sendo comparado um contra la tratamento medicina basada privado en seja evidencias. ótimo, Entonces, yo sí creo que en em política comparação com a pública medicina debe haber baseada un na registro evidência. específico y Então, darle na el política pública seguimiento. deve Un tema ter um central registro tiene que ver con la investigación, e con tem los que registros de ver com a protocolos, pesquisa, con el registros de acceso a los medicamentos, protocolos, acesso aos independientemente de qué subsistema medicamentos, estés. En todos los independentemente do países en sistema que Latinoamérica no você hay el número estiver. de Em expertos todos os suficientes para países da manejar América esto. Latina não Entonces tú ves temos a os un especialistas médico suficientes que se dice para oncólogo, manejar isso. que trata lo Então, mismo con você la vê um médico que se quimioterapia, chama la de radioterapia, oncologista, no que hace trabalha com a inmunoterapia, radioterapia, pareciera não ser un faz a multiexperto. imunoterapia. Tenemos que tener É um mecanismos de multiespecialista, referencia y pareceria. contrarreferencia Deveríamos ter en los mecanismos de sitios, como controle e bien se marca referência, en este índice, como pues é para bem tener feito aqui la nesse máxima índice, para termos a posibilidad máxima de sobrevida y de mejor possibilidade calidad de vida. de Entonces yo sí creo sobrevida e que este qualidade de registro, vida. estos Então, programas acho que esse nacionales y registro, sobre todo os el de programas continente nacionais e latinoamericano, pues principalmente esa no gran continente da oportunidad América Latina, tenemos essa para poder grande incorporar a oportunidade los que temos para pacientes a la incorporar os investigación, pacientes al na seguimiento, al pesquisa, ao acompañamiento. Y bueno, pues acompanhamento. en cuidados E paliativos también os hay un cuidados área de paliativos muchísima também têm uma oportunidad en el caso área de de cáncer muita de mama y oportunidade no lo que esto câncer de significa. mama. En E o que México significa? presentamos una No México, iniciativa de tivemos uma ley general de cáncer iniciativa y, por da ejemplo, Lei cuando fue Federal do evaluada por Câncer, Hacienda, e quando foi costaba 2 avaliada veces y pela medio el ciência, tratamiento custava del cáncer 2,5 vezes o contra tratamento lo que do tiene el câncer presupuesto em estatal. comparação do Entonces, bueno, orçamento dicen estadual. mejor que no haya Então, registro para dizem que que no não haya tem um esta registro necesidad de para poner não dinero. termos a Hasta aquí mi necessidade primera de colocar reflexión, primeiro pero es dinheiro. necesario Até que aqui se a minha establezca primeira el derecho a reflexão la para protección de la salud con un precisamos acceso ter efectivo al estabelecido tratamiento. o direito à saúde com um acesso Doctor, efetivo à le saúde. llamo doctor, por supuesto, que lo Doutor, es. chamo-te doutor, Ha porque o hablado del senhor é. registro O nacional senhor falou do en registro México, pero nacional no ¿conoce algún tipo México, de mas iniciativa conhece o de algum tipo modelo de en el que iniciativa ou también la modelo colaboración onde entre a los poderes colaboração públicos, entre los os poderes gobiernos, la academia, es públicos, decir, la os universidad, governos, el tejido academias, asociativo, escolas, esté o dando también tecido resultados que estén associativo, ayudando a dê cerrar brechas também de desigualdad? resultados e feche O nos brechas de encontramos aquí también desigualdade, con
lagunas estamos aqui também importantes. com Bueno, a veces lo lacunas que se maneja es la importantes. ideología. Então, às vezes, o que Llevamos temos 7 é a años con un ideologia. gobierno que Temos hace 7 un anos com monopolio um de salud, governo pretende que que todo faz lo um resuelva la salud monopólio da pública y saúde. se ha Pretende quitado que toda a la saúde atención pública privada y a la resolva e asistencia seja social.
lado da assistência social e saúde pública. atención para No pacientes con cáncer de mama, México, cuando, deveremos por ter ejemplo, atenção la para os capacidad pacientes com câncer de estatal mama, estaba quando a rebasada, capacidade aún en estadual institutos estava famosísimos en Latinoamérica, ultrapassada, como el Instituto mesmo Nacional de institutos Cancerología, muito y famosos había como o asociaciones civiles Instituto como Nacional de FUCAM, por ejemplo, Cancerologia, que e tenía tinha un grupo de associações expertos y civis como o atendía a los FUCAM, com um pacientes de grupo manera de privada especialistas e financiado por el atendia Estado. Esta privadamente mezcla os pacientes público-privada dado unos financiadas pelo resultados, Estado. se tendría A que volver a mistura implementar. Yo creo que público-privada el deveria gobierno ser mexicano implementada de novo. tendría que estar Acho que o aprendiendo de esas governo mexicano experiencias, deveria pero hasta aprender hoy, das al menos experiências, en las señales mas que até tenemos agora de un Plan nos Nacional de dados que temos é um Desarrollo Plano Nacional de hacia el año Desenvolvimento 2030, como que para o no se ano percibe mucho 2030, não se esta vê mezcla, muito essa aunque mistura, esta mezcla privada y embora de essa investigación mistura que tendría que estarse privada e dando. de Yo sí pesquisa creo que deveria que con la acontecer. inserción del Plan Eu México y con acho la que com a revisión del inserção Tratado de do Libre Plano Comercio México, a revisão do tendrá que Tratado de darse Livre una Comércio, mayor deverá integración ter uma de maior todas aquellas integração e de fuentes todas de as fontes investigadores, de de servicios, de personas pesquisadores, capacitadas, de serviços, advocacy, pessoas de sociedad treinadas, civil, para poder tener los defensoria, mejores resultados. sociedade Yo lo civil, veo para con termos melhores optimismo, resultados. porque hoy Eu claramente, vejo isso porque ojalá hoje, en eso nos claramente, viéramos en otros cánceres. El oxalá cáncer de que a mama hay gente muchísimos trabalhasse avances assim em de outros todo tipo cânceres. que tendríamos que De câncer de incorporar, mama temos incluyendo muitos la avanços que inteligencia deveremos artificial y incorporar, marcadores incluindo a que nos pueden inteligência ir dando artificial e señalamientos marcadores claros que poderiam como un dar gobierno de sinais que el poco claros, dinero que tienes como puede um governo resultar que com mucho o más pouco dinheiro eficaz que você tem cuando poderia ser presentas bem mais modelos eficaz quando regionales. você Ujú. apresentasse Hablaremos, modelos hablaremos, doctor, regionais. luego de la inteligencia Iremos falar artificial, que depois nos da acompaña en el día a IA, día. Hago un que inciso está antes de conosco acabar todos os este dias, primer mas bloque. insisto, Le quiero antes de preguntar a los terminarmos doctores o primeiro bloco, Caen eu y Hegevich, gostaria de perguntar para os doutores precisamente por Cain e la Hegevich, influencia que tendría justamente pela contar influência que con teria estos datos ter más o menos esses uniformizados en dados América e Latina mais ou en lo que es menos la investigación. Si padronizados podrían dar algún na caso concreto pesquisa. de Se cómo tener poderiam estos dar um datos caso podría concreto ayudar de tivermos no esses sé, en dados, como perfeccionar isso poderia las ajudar no mastectomías, no sé. aperfeiçoamento Si das pueden citar alguna situación mastectomias, ou se concreta, vocês podem doctor Caen, falar de doctor uma Hegevich. situação Bueno, a ver, concreta, doutores. por supuesto Bom, que el tener lógico, números y el tener termos datos te números e puede dar situación dados completa, pode incluso yo te creo que dar te uma puede hasta situação disminuir la completa, inclusive mortalidad, estoy pode te convencido de diminuir a eso. mortalidade. En Eu tenho Latinoamérica, como certeza, na dijeron, América Latina, como disseram, existen muchos temos protocolos de muitos investigación protocolos de incluso en pesquisa, donde inclusive, el sponsor o onde aquel que quiere o investigar sponsor ou aquele que cubre quer incluso la rama pesquisar estándar de cobre tratamiento. Es decir, si yo estoy estudiando una a rama droga A standard versus do una droga B y tratamento. la droga Então, se eu estou B es la que estudando tiene que pagar el dois Estado, medicamentos, se a droga esa B droga B deverá no ser la paga paga el pelo Estado en Estado, esos essa pacientes, droga sino B que la não é paga el pagada mismo pelo sponsor, paciente, supongamos mas é pagar pelo AstraZeneca. sponsor, Entonces, el aliás, a hecho de que yo pueda AstraZeneca. en Então, Latinoamérica o fato que reclutar eu más possa, pacientes, na tener América el número Latina, y ter poder mais llevarlo al pacientes e ter o reclutamiento, número e también tê-los no estoy recrutamento, generando também información, estou estoy gerando generando investigación, estoy informações, gerando formando médicos, estoy pesquisa, formando formando enfermeras, estoy médicos, formando el equipo y enfermeiras, a su vez formando uma estoy equipe. E, ao sacándole mesmo el tempo, gasto eu al estou gobierno y tirando a poniéndoselo el despesa ao gasto governo, a, en este caso, el colocando a despesa, no sponsor, caso, no pero todos sponsor, ganan. Sin mas embargo, todo mundo Latinoamérica ganha, no mas recluta el na número que América debería Latina não se reclutar recruta o por número la que se falta de precisasse, información que com a existe, por la falta de falta de números que informações já existen. Esto es existentes algo e de concreto. estatísticas que já tem. Ujú. Isso é algo Doctor Hegevich. concreto. No, Doutor totalmente Hegevich? alineado a lo que dice el doctor Bom, Diego. Y yo me iría un paso justamente más como allá. o doutor Evidentemente, la Diego diz, eu investigación iria clínica, além. cuando hablamos de estudios fase Evidentemente, a 3, pesquisa clínica, como los que quando ocurre hasta falamos de estudos AstraZeneca fase en 3, Latinoamérica, como y os donde feitos tenemos pela una AstraZeneca presencia na América importante, Latina, onde nos temos seguimos uma quedando importante cortos. presença, Y estamos parte curtos como ainda. Então, Latinoamérica, no como e AstraZeneca. como a América Latinoamérica Latina, tiene não un como a altísimo AstraZeneca. A América potencial de Latina participar tem en grande estudios clínicos potencial de que participar em permiten estudos demostrar que las clínicos que terapias irão A permitir contra la que disfunción en el cáncer mostrar de mama que y en otras as patologías. terapias contra Normalmente o estos câncer de estudios tienen mama una altísima funcionam. representación de países Normalmente tem europeos uma y alta Estados Unidos. representação de países da Europa e dos Latinoamérica Estados como Unidos. región, A América como Latina, como población, tenemos una região, como altísima nação, riqueza, una temos altísima grande heterogeneidad riqueza, genética que nos grande permite aportar heterogeneidade diferentes datos que genética que poder entender mejor el irá cáncer nos de mama. permitir dar Y yo me iría un paso dados más allá. diferentes e entender o Este câncer de índice mama. E eu de iria calidad além. en el Esse cáncer de índice mama de fue también qualidade no desarrollado câncer por de mama foi investigadores desenvolvida latinoamericanos. por Es decir, tenemos una pesquisador da representación América de la Latina, ou realidad seja, temos uma latinoamericana representação da y América además de Latina e poder a hacer sua realidade. investigaciones E além clínicas de para ter entender los pesquisa tratamientos, clínica para creo que entender os tenemos que irnos un
pacientes, acho que pasito deveríamos adelante ir de poder pouquinho entender la além realidad para epidemiológica. entender a realidade Latinoamérica no es una epidemiológica. región que A se América caracteriza Latina é por uma tener região que poderia se una alta caracterizar por comprensión de ter la uma alta epidemiología, concentração da de las características de los epidemiologia, pacientes das a nivel características genético, a dos nivel de perfil pacientes, de paciente. geneticamente Entonces creo que falando, do tenemos perfil una do oportunidad paciente, aquí
Então, temos robustecer aqui los uma sistemas de oportunidade de salud, como fortalecer mencionaba os al sistemas inicio, de saúde, y como eu poder disse hacer no proyectos começo, que nos e fazer permitan projetos que irão nos entender estos permitir números que entender me esses encanta que lo diga el números, doctor Caena, que eu son amo que números seja básicos dito pelo de las doutor, são pacientes con números cáncer de mama. Entonces básicos creo dos, que das estamos ante una pacientes com oportunidad câncer de única mama. de poder Então, temos implementar uma este tipo de oportunidade herramientas. única de Ujú. incrementar esse tipo, Queda claro, implementar essas ferramentas. hemos recorrido este primer Fica bloque claro, del foro percorrimos esse virtual. primeiro bloco do fórum Importantísimo la necesidad de virtual. datos. Aquí Muito juega un papel importante a fundamental el necessidade de índice de dados, calidad tem um papel de fundamental, atención um índice de de qualidade de pacientes de cáncer de atenção mama. de pacientes de câncer de Importantísima la necesidad mama, de financiación, muito importante a importantísima la necessidade de colaboración financiação, público-privada y del importantíssima tejido a colaboração asociativo, pero existen público-privada modelos de e o éxito tecido o que están social, apuntando al mas éxito y a tem esos nos vamos a modelos agarrar de porque sin duda sucesso que estão constituyen una indo base para o para seguir sucesso avanzando. e daí iremos nos Voy a plantear segurar. ahora a los ponentes Então, una serie agora eu de vou falar para os preguntas palestrantes uma série para todos de ustedes. perguntas para todos Va vocês. contestando el que quiera. Irá contestar o que Les pido quiser también e concisión y síntesis. peço-lhes Pero claro, la primera ser pregunta que quiero sucintos. lanzar en Então, común a primeira es que, pergunta por lo que han que eu dicho, quero dizer que, serían pelo que necesarias vocês reformas disseram, seriam estructurales de necessárias calado, reformas sobre estruturais todo pensando importantes, en la reducción de la principalmente mortalidad, pensando na redução da aparejada mortalidade, al cáncer de mama, que en juntamente com o América câncer Latina de pues, mama, es que na importante. América Latina é importante. Aprovecho para lanzar Então, esta pregunta, por aproveito tanto, para lançar no a sé si pergunta, e eu Alejandra, não sei se estamos Alexandra, hablando de reformas estamos estructurales de falando de calado. reformas estruturais importantes. Sí. Sim. ¿Me puedes decir qué escalado? Porque Poderia no me entiendo dizer No, el- sí, que de envergadura, de importante. envergadura. Sim, Reformas que sejam estructurales importantes. Reformas estruturais Pues yo creo que importantes. nosotros en Colombia estamos Acho que nós na grandes Colômbia reformas estamos tendo grandes desde la reformas educación para llegar da a tiempo. educação para Nos han chegarmos enseñado a durante tempo, mucho né? tiempo Nos que ensinaram por muito cuando tempo tú que tienes el quando síntoma, você tem vas al médico, sintoma, você vai y para o nosotros hemos médico e a cambiado gente durante, ya mudou. llevamos 3, 4 años Já cambiando temos desde 3, Luz 4 Rosa y anos sus corporados mudando esta dos creencia, corporados sino que essa estamos crença, mas de estamos verdad também insistiendo en la realmente conciencia del insistindo muito na autocuidado y en consciência tener do muy claro cuáles autocuidado son e de ter muito los claro exámenes que como quais mujer são me os tengo que hacer testes y que eu hacérmelos devo me año fazer a como año para mulher tener e fazê-los a cada una ano para regularidad en el ter uma control, ir regularidade al no médico desde controle, la ir para o normalidad de mi salud, no médico desde la da enfermedad, normalidade da y minha así saúde, não adelantarnos a quando eu muchos estiver síntomas. doente, Hay que e assim adelantarse al nos síntoma. adiantar para No hay alguns que sintomas. asistir al Deveremos nos médico solamente adiantar o cuando ya esté el sintoma. síntoma. Não Yo podemos iría ir no hace médico una quando já semana está o sintoma. a un médico muy Eu importante vi um médico que muito me importante há uma decía, cuando semana e uno falei com llega ele. a tiempo E ya ele llegó falava, tarde, quando a porque ya está gente la chega em enfermedad. tempo, já estamos Nosotros tarde, tenemos porque já a doença está aí. Não temos muchísimos mecanismos en la actualidad muitos para mecanismos llegar a tiempo. atualmente Y para eso creo que lo chegarmos debemos em tempo. Isso visibilizar aún más. deve ser visibilizado ainda Tenemos mais. estudios, Temos tenemos estudos, paneles temos genéticos, paneles genómicos. painéis Si conocemos los genéticos, factores de riesgo, si sabemos que tenemos antecedentes familiares, genômicos. no Se debemos temos esperar un antecedentes síntoma para familiares, não estar en deveríamos control. esperar Debemos controlarnos desde sintoma la para normalidad y tener controlá-lo. conciencia de ir al Deveremos médico. nos controlar Es da normalidade importantísimo e ir para o adelantarnos. médico. Es É muito importantísimo importante tener nos conciencia de adiantar, autocuidado. ter Y es consciência do muchísimo más autocuidado, importante e é muito cambiar mais el tipo de importante educación que estamos dando en mudar las o campañas. tipo de Las educação que estamos campañas a de dar mama nas campanhas. en As Colombia no nos ha campanhas de traído mama na disminución Colômbia não de los nos casos, trouxe diminuição dos porque casos, además el cáncer de mama no se puede porque prevenir. além do Se câncer de pueden mama não pode ser disminuir los factores de riesgo, prevenido. pero no Podem podemos se prevenirlo. diminuir os fatores de Entonces, risco, mas creo que não es se pode se prever. importantísimo Então, é cambiar el muito concepto de las importante campañas, mudar o y conceito uno das grandísimo campanhas. E es que el muito grande autoexamen é que a es un mecanismo para autoexploração detectarlo a tiempo. é um El mecanismo para autoexamen no uma es un mecanismo para detecção detectarlo a tiempo. Es un precoce. O mecanismo para autoexame não é reconocer la uma normalidad de questão las mamas, para pero la mamografía y para la ecografía reconhecer y el examen as clínico con el mamas, médico o exame es lo que nos va a dar clínico, a un final mamografia, feliz e o que nos irá dar llegamos a tener final un feliz diagnóstico se tivermos positivo para una diagnóstico enfermedad de estas. positivo para uma Tenemos que doença desse tipo. cambiar la Deveremos educación, mudar la a información educação, as e invitar a las informações mujeres de e verdad convidar a as tener mulheres más conciencia realmente de a terem autocuidado y maior asistir al consciência do médico año autocuidado a año e para irem ao tener un médico a control de la cada enfermedad, ano no para solo ter de um mama, controle de da todas las doença, não enfermedades apenas que de aquejan a la mama, mujer. mas de todas as Es sin mulheres, duda, Alejandra, da un mulher, cambio de todas importante. as Estamos doenças hablando da de la mulher. educación, como Estamos decías a al falar da principio y como estabas educação, insistiendo, en lo que estabas como insistiendo você ahora. falava, También en no la que escuela você entiendo que sería insistia importante agora.
Também na abordar esto. escola, acho que seria Sí, importante estamos falarmos yendo a disso. los colegios Estamos porque indo creemos, a pero colégios que firmemente, pensamos, né? en que un Mas adolescente simplesmente o educado fato de que um es un adolescente adulto que va educado a é ir um al médico adulto con que irá ir no regularidad. médico Nosotros, regularmente. en la época de nosotros, no nos A gente, enseñaban na esa nossa conciencia de época, não era autocuidado. ensinado Hay essa que educar a consciência de nuestros autocuidado. adolescentes Deveríamos para que educar os tengan nossos adolescentes conciencia de para que terem hay que ir al ciência de médico que devem desde ir la ao normalidad, médico da no cuando hay normalidade, síntomas. não quando Y temos todas já os nuestras campañas sintomas. es, E si todas tienes as la masa nossas en el campanhas seno, são: ve se al você tem médico. uma Si massa no tienes seio, sangre cuando vai para o toses, ve médico. al médico. Se você Si tem tienes sangue orina quando con você sangre, ve al tossir, vá médico. ao médico. Se você urina Pero si com tú sangue, tienes vá para o una médico. lista Mas se você tiver de uma cuáles son lista tus de exámenes que quais debes os hacerte seus año a año testes por tu que edad deverá o ser por tu riesgo feito a o cada por tus ano, pela sua factores o idade, antecedentes risco, familiares, fatores ou y yo me los antecedentes hago en enero familiares. y hago un Eu checklist, tenho um estoy janeiro e tenho um vigilando checklist, eu estou constantemente que mi salud esté vigiando bien. No voy a llegar constantemente o cuando ya bem-estar da tengo minha una tos saúde. con Eu não irei sangre, quando eu que já tenho pues uma tosse com algo sangue, muy malo debe né? estar Que é pasando algo porque yo tenga muito tos con mal que sangre deveria y ya va estar a ser acontecendo tarde. para eu ter Mm. tosse com sangue. ¿Qué opina, doctor Jaime, E qué o opinas de Dr. la Jaime, o que importancia, o senhor y perdona, opina qué da opina de la importancia, importância? el exceso de confianza, doctor, Desculpe o de la excesso de importancia de la confiança. educación, Da en lo importância da relacionado con lo que educação, estaba diciendo ahora Alejandra? que seja Es relacionado com o clave que a cuando tú Alexandra falou. hablabas de reformas Bom, de gran é calado. importante quando A mí me você parece, falou de mira, por reformas ejemplo, México, 130 importantes, millones por de exemplo, o habitantes. México, Tenemos 130 milhões presidenta de de la República habitantes, e mujer, tem uma mulher como presidenta del Senado mujer, presidenta presidenta de dos la Cámara de senadores Diputados mulher, mujer, presidenta más das de la câmaras mitad de de los deputados congresos locales mulheres, presididos por mas a mujeres. metade Pues dos congressos locais claramente debería são haber la política dirigidos por pública para mulheres, que então existieran deveria los ter uma recursos política pública necesarios, para termos os para recursos que hubiera, necessários por para ejemplo, que un expediente clínico electrónico. tivesse Cuando tú revisas las um series relatório de la eletrônico, né? población no Uma ficha asegurada en eletrônica. México que se atendía Quando con el Seguro você vê Popular, cuando revisas las a series de la población con população, seguridad a série social, da pues população ves com distingos Seguridade Social, porque la gente você que está vê en seguridad social diferenças, porque as tiene pessoas que una estão na tasa de Seguridade Social educación têm uma superior taxa de que educação la gente que superior no tenía do que seguridad as social. pessoas Y que eso não tiene tinham repercusiones Seguridade Social. importantes. E isso tem Pero si hubiera importantes un registro repercussões. electrónico, Mas se un houver um expediente registro eletrônico con interoperabilidad, com tú podrías no estar interoperabilidade, você repitiendo poderia não estar repetindo qué instancia conoce, que qué mujer falta instância de hacer una sabe, mastografía, que mulher con falta los de fazer criterios que uma marca el índice de mastografia. calidad. O sea, la reforma de Pelos calado yo creo es cómo que traducimos fala este índice en acciones de política pública o hacia estándar atrás. de cuidado. ¿Quién es tu médico Quem responsable? é seu médico ¿Cuánto estás tú responsável? empoderado en Quando tu você está expediente, como se empoderado señalaba, no con tu cartilla seu nacional, relatório, por tu com sexo, por tu sua edad, por las actividades que tienes que hacer? carta nacional, Pero que pelo este seu expediente, por sexo, ejemplo, si pelas tú estás en la seguridad atividades. social y tienes Mas un se esse trabajo relatório, y se eres un você hombre y tienes trabalha cáncer na de mama, Seguridade porque no Social, hay que você é olvidar que no homem, es você tem solamente de câncer mujeres de el cáncer de mama, mama, porque não é apenas que para as también da para mulheres, varones. Bueno, também é ¿cuál para os es el homens. criterio si tú Qual pides o el empleo? ¿En critério dónde se se va a você atender pede esa seu mujer emprego? luego? Onde Tu essa esposa. mulher ¿En irá dónde se se va a atender? atender cuando, Sua si tú pierdes esposa. la seguridad Onde social? O si tú estabas irá en você se el atender se você sistema perdesse a Seguridade no Social? Ou se contributivo, você vas a estiver pasar no de sistema não seguridad social, pues contributivo debe e haber un você vai expediente para a clínico Seguridade Social, electrónico que el deveria ter médico um relatório responsable de clínico 3.000 eletrônico personas que o médico alrededor de él con un responsável de modelo de 3.000 atención primaria de pessoas la salud ao redor dele, sepa com qué um mujer modelo le de falta de atenção atenderse. primária, Pasa en ele México con saiba Papa que Nicolau mulher lo falta mismo. de atender. Tú ves Faz las com millonadas de acontece Papa com o Nicolaus que Papa se Nicolau. hacen, pero Você perdemos vê os a todas milhões aquellas de Papa mujeres que no Nicolaus que se tienen el fazem, mas estudio. perdemos as mulheres Si que tú não têm o revisas estudo. cuántas E de las você mujeres han revisa llegado quantas en das estas series mulheres que te comento, chegaram casi de nessas 20 años séries que eu te publicadas ya en la digo, literatura médica, de quase de te vas a 20 dar cuenta anos que la já mayoría de publicadas na ellas nunca literatura tuvo un médica, examen mas a previo. maioria Ya delas ni siquiera de nunca autoexamen. teve Y esto tiene que ver mucho con exame. educación. Não Yo sí creo que una vamos reforma de falar gran calado tiene que autoexame. ver la Eu acho salud que uma reforma digital, importante la tem a ver com uma telemedicina, la saúde teleconsulta, y digital, más a en países telemedicina, como Brasil, como teleconsulta, Colombia, mais em como países México, que como o tenemos Brasil, Colômbia, o poblaciones México, rurales que temos pues muy populações importantes. En rurais México, muito 100.000 grandes. localidades No de México, menos de 2.500 180 mil, habitantes. temos 80 mil localidades de menos de 100 mil habitantes. Doctor Cain, Dr. Cain, reformas estructurales. Yo, Estamos hablando de cosas de estamos muchísima a falar importancia, de ¿verdad? coisas muito ¿Qué reforma importantes. estructural Que ves, reformas Diego? estruturais Y o también me senhor permito un vê, exceso de Diego? confianza. E
E também me permita um excesso de Yo confiança creo contigo, Tom. que Bom, eu penso no que es solamente buena não é voluntad lo que hay que tener apenas acá, boa sino vontade o vos que sabés nós por qué se deveremos mueren ter. las Mas você pacientes en sabe por que as Latinoamérica mulheres por morrem cáncer na de América mama? La Latina por mortalidad câncer no de la tienen mama? porque no tienen la última A droga o la mortalidade última não está inmunoterapia o aí la porque droga eles de não alto têm a costo. Vos sabés que imunoterapia eso en los ou mayoría de los a países de droga Latinoamérica lo importante. cubren. A maioria dos Las países da mujeres América se mueren Latina o porque cobre. demoran desde As su mulheres diagnóstico hasta su morrem primer porque tratamiento.
O sea, Demoram estamos do todavía diagnóstico para o fallando en la primeiro etapa tratamento. inicial, Estamos demora desde que la falhando paciente na etapa tiene una inicial. mamografía Demora. A hasta paciente que se tem uma encuentra que esa mamografía es mamografia e até que posiblemente se encontra que se patológica temos y essa consigue el turno con su mamografia primer que é médico, patológica, mastólogo o tem o oncólogo, primeiro pasan a veces turno más de com 2 meses o 3 meses, con lo cual oncologista, ahí está passa mais de impactando 2 la ou 3 mortalidad meses, hoy en então tem um Latinoamérica. impacto na Reformas mortalidade estructurales agora. para esto, bueno, me parece que Reformas es estruturais, hora de acho que empezar a usar é la hora de tecnología en esto, la começarmos a inteligencia artificial en utilizar esto. Te voy a dar un a IA ejemplo en nisto. La Eu Rioja, vou te una dar um ciudad de exemplo. Na 500.000 Rioja, uma habitantes cidade de en una 500 ciudad mil argentina. habitantes, uma Con cidade da AstraZeneca hicimos un Argentina. convenio Com a AstraZeneca público-privado en donde fizemos se hacen um radiografías de convênio tórax para público-privado, detectar onde nódulos temos a través de mastografia de tórax inteligencia para artificial. detectarmos Y el nódulos mismo através da programa ya lo IA. detecta y lo E o pone próprio en programa já o funcionamiento con el detecta e turno con el coloca em médico. O sea, funcionamento com o esto que son médico. esfuerzos aislados, que Isto que son são esfuerzos de esforços hospitales isolados, públicos a esforços través de con hospitais convenios, en este públicos, caso con com AstraZeneca, convênios, no tendría caso que com ser a una AstraZeneca. normativa ya Deveria en ser todos los uma países, en normativa em donde todos os realmente países, la onde inteligencia artificial, que ya no realmente a es inteligência un artificial, que cuento, sino que não es é una mais um realidad, la conto, mais que tecnología, pero uma bueno, después realidade, pasan a hospitales de Latinoamérica donde tecnologia, no tienen depois, bom, ela una passa no computadora o un hospital onde não tem ordenador, por ejemplo, o um hospitales donde computador, no né? pueden tener lo que se Ou llama hospitais inmunistoquímica para el onde o diagnóstico que de cáncer de não mama. poderíamos Entonces, ter uma de vuelta, esta gran imunistoquímica para a heterogeneidad que detecção tenemos en do câncer de Argentina, en mama. donde en un Essa hospital grande público demora heterogeneidade, 2 meses onde um para ver grande un hospital oncólogo y una público parte demora privada dois lo meses ves para en ver um menos de 3 días oncologista, o e na 4 parte días, privada es lo você o que te vê está generando todo em el 3 ou problema. O sea, yo 4 creo dias, isso que que gera os problemas. la Acho que infraestructura a hay que ponerla en los infraestrutura lugares donde hay deverá ser deficiencia, colocada volvemos a onde que no tenemos el tem número, pero la estructura hay que deficiência. Não ponerla temos as y la cifras, infraestructura mas deveremos significa no colocar a solamente leyes, infraestrutura. Isso no significa solamente não apenas intenciones, leis, sino tecnología intenções, puesta en mas todo eso. Y tecnologia financiación, colocado nisso. entiendo, E doctor. Claro, Financiación sí, financiamento, para né? uso acompañado de Entendo. financiación, sí. É, claro. cheio de Doctor financiamento. Hegevis. Doutor Helgvich. No, a ver, no vamos a ser redundantes en lo que se Bom, comentó. não Yo creo que iremos lo que repetir o que comenta se el doctor falou. Caen Acho que o que o respecto a senhor cómo podemos Caim, o doutor optimizar los Caim recursos. falou sobre como utilizar América os Latina recursos. somos una Na América región, Latina, pero nós vivimos somos uma diferentes região, realidades, mas vivemos com desafortunadamente. diferentes Incluso dentro realidades, de los mismos felizmente. países podemos tener Inclusive ciudades dentro con dos altísimo acceso a diferentes países, tem tecnologías o a cidades com diferentes muito pruebas de acesso à detección oportuna, como lo tecnologia comentaba Alejandra, ou la testes parte para detecção de oportuna, mastografías. com a Las parte das mastografías deberían de ser de mastografias, un dizia acceso Alejandra. universal Essas prácticamente para las mastografias mujeres, deveriam ter sin acesso importar dónde universal esté, para as mulheres, sin sem importar si está importar en una onde zona rural, estivessem. si está en una Seja ciudad, que si esteja está numa en una cidade, uma zona en una zona, rural ou digamos, de un uma alto zona ingreso o no, de eso debe alta ser renda independiente. ou Creo que não, las isso reformas irá que ser comentamos de gran dependente. Acho calado que tienen as que ir a reformas robustecer el sistema importantes de salud deverão fortalecer o sistema de público para saúde que las mujeres puedan público accesar a para este que as tipo mulheres de tenham acesso a tecnologías. esse tipo de Lo que comenta el doctor tecnologias. Cain, en E como disse o AstraZeneca, con Dr. diferentes Caim, gobiernos en na Latinoamérica hemos AstraZeneca e outros trabajado en cáncer governos da de América pulmón, Latina, que no es el tema de este foro, mostraram pero es un algum avanço ejemplo de no cómo câncer de podemos pulmão, optimizar mas el é um recurso exemplo de del como humano, de la gente que está atrás de podemos un otimizar ordenador os recursos viendo humanos cientos y miles de placas y que normalmente no puede quando uma detectar pessoa todo lo que ve. vê milhares de El ojo no ve placas lo e que no não sabe. pode detectar tudo que Entonces, si vê, podemos porque o traslapar olho o não trasladar ese tipo de vê o que não tecnologías al sabe. cáncer E de se mama a gente a pudesse través de colocar essas colaboraciones, tecnologias de do fondeos câncer de mama con através de diferentes actores, fundeiros, com creo que diferentes podemos pessoas, reducir este tiempo de acho que diagnóstico que ya poderemos reduzir mencionan o y que tempo sigue de siendo importante. diagnóstico e que foi El já índice de importante. cuidado del cáncer de O mama índice en do uno de cuidado sus do câncer de objetivos mama, tiene num dos justamente objetivos, tem reducir el tiempo justamente de reduzir los o cánceres tempo dos avanzados, cânceres es decir, que al menos el avançados. Ou 60% de los seja, que cánceres pelo se menos os detecten en estadio 1 o 60% dos 2, que cânceres sejam como ya dice detectados Alejandra, no ya es estudo 1 ou bastante 2, tarde, como a Alexandra pero disse, es já é tarde increíblemente demais, mejor que mas detectarlos en etapas incrivelmente melhor avanzadas. do que ser Entonces, las detectados em reformas estágios tienen que ir en avançados. el acceso a las Então, as mujeres reformas a deverão este ter tipo de acesso para as tecnologías mulheres y nesse tipo este de índice de tecnologias, calidad esse en cáncer índice de de mama qualidade de câncer de lo que busca mama, es o precisamente que procura qué tanto estamos justamente haciendo hoy, quanto nós si es que se estamos a está haciendo y fazer si no se está hoje, se haciendo, está sendo entonces feito, se não está implementar la sendo política feito, pública então y medir. implementar a política pública e Alejandra, has mensurar. pedido la palabra. Alexandra, você Yo pediu a quería palavra? sumar algo Eu queria importantísimo. adicionar En algo muito Colombia teníamos importante. Na un Colômbia sistema tínhamos um de sistema salud maravilloso. de Era un saúde ejemplo para la maravilhoso, región um y para exemplo para a muchos países região del mundo. e En este para muitos momento está países do mundo. cambiando, Agora está pero yo sí mudando,
falando, mas eu insisto que os nossos países da América Latina deveremos ter políticas de Estado para melhorarmos as condições dos pacientes e para termos rotas claras, porque a barreira maior para os nossos pacientes e que não sabem como começar. E isso faz que o paciente oncológico perca muito tempo.
em problemas de administração. Eu sempre digo que o melhor medicamento é a detecção precoce, porque isso te dá uma sobrevida livre de progressão muito grande. E nós, nos nossos países da América Latina, mudamos as políticas segundo o governo que estiver no momento. Então, isso faz com que a gente se canse, se atrase, avance, se atrase. E isso nos leva a uma problemática para os nossos pacientes que é muito grande. Eu iria te dizer em dois segundos, para Alexandra Toro, diagnosticada em novembro 30, eu cheguei nesse mesmo dia ao médico, para um mastologista, e depois de 10 dias disso, eu já tinha as minhas provas de extensão, tinha tudo necessário para começar com o tratamento. O dia 11 de dezembro, eu já estava numa sala de cirurgia, com uma mastectomia radical, porque se eu toquei, já não estava in situ. Então, mas desde dezembro ela já está em cirurgia, 19 de dezembro já tinha um catéter. Isso lá, o 5 de janeiro já estava na primeira quimioterapia, passou uma semana e um mês para ter isso tudo. Uma mulher em regime público no meu país, com esse mesmo diagnóstico, para chegar numa sala de quimioterapia, passam 9, 10, 11 meses, quando o câncer começou com 2V, e quando chegar numa sala de quimioterapia já está em 3V. Então, o tempo livre de progressão dela irá ser muito curto, e em contributivo passa para os 7, 6 meses. Então, o câncer não espera, não tem tempo, deveremos nos apressar nos diagnósticos e ter datas exatas e limites para passar de uma biopsia talvez positiva para um tratamento. Isso é muito importante. A problemática da América Latina é muito semelhante em todos os nossos países. Panelistas, hemos hablado de tantas cosas, pero hay Membros do una painel, palabra falamos de que es la tantas coisas, equidad, mas tem uma palavra que que é creo que también merece equidade. atención Acho y que que le também dediquemos un merece tiempo. atenção e que Todo lo dediquemos que um pouco de tempo. ustedes, vosotros, Tudo que habéis comentado, vocês têm já evidentemente, comentado, garantiza o se encamina hacia la equidad. evidentemente, Pero, garante a ¿qué hacemos, por equidade, vai ejemplo? para a Lo equidade. decía Mas o el que doctor fazemos, Jaime, por exemplo, o Dr. ¿qué Jaime hacemos con las dizia, zonas rurales? o que fazemos com ¿O as qué zonas hacemos con las rurais? zonas con las O que rentas más fazemos bajas? com Porque as también se zonas dice com que renda existe un baixa? problema Porque en também tem cuanto, um en función problema también de la situación sobre, em socioeconómica de la função da familia situação o de la paciente socioeconômica da en concreto. família, onde a ¿Qué hacemos paciente, para concretamente, garantizar la equidad del que sistema? fazemos para garantir a ¿Qué equidade do función sistema? o qué tarea O que específica função ou se les tarefa ocurre a ustedes? específica vocês poderiam pensar? Empiezo, pues, ahí está. Eu iria Dr. pensar, Jaime. começar pelo Dr. Jaime. Muchas gracias. Pues me parece un Muito tema obrigado. central Parece-me de reforma de cada lado es assunto que haya un fondo focal de reforma. Deve de ter recursos económicos fundo de recursos estos econômicos generales para atender estos pacientes, e de despesas gerais independientemente para en atender dónde se esses esté pacientes, atendiendo. Es decir, independentemente esto de existió en onde México, for se ele llamaba Fondo de las atendido. Catastróficos, E hoy agora, se llama quanto Fondo às Nacional, en questões Chile se llama econômicas, AUGE, em Chile porque lo que es chama-se claro es AUG, que este mas o que mecanismo de fica claro é que esse mecanismo atención de detecção requiere recursos que no precisa lo de puede pagar recursos un que não mexicano podem normal, ser un pagos colombiano por um normal, requiere mexicano recursos normal, adicionales específicos, y debe colombiano, haber né, un fondo que é tratamentos específicos, garantizado y né, garantizable por que eu cada dei caso, um un fundo fondo de atención garantizado e por cada garantizável, um tratamiento, un fundo fondo de de atención pensão por por cada cada atención, y eso requiere un financiamiento. tratamento, e isso Este precisa de financiamiento en financiamento. realidad es el Financiamento, mecanismo realidade, principal, é o dado que mecanismo además las mujeres afectadas por este que padecimiento, los justamente hombres por pelas este mulheres padecimiento, afetadas son por mujeres mulheres afetadas por claramente esse productivas, padecimento son mujeres são pessoas claramente responsables de su produtivas, familia, y el responsáveis impacto da sua que família tiene en la sociedad e es o muy grande. impacto que Entonces, tem na un sociedade é tema muito central es grande. el É um financiamiento, y assunto que lo estamos proponiendo nosotros central, con é o impuestos financiamento, generales. e Si la estamos persona además propondo tiene isso. recursos particulares, bueno, Se a podrá ser pessoa tem adicional. recursos Y particulares, yo sí poderia creo ser que adicional, se mas eu puede detectar acho a tiempo y que tener pode se modelajes detectar em cuando tempo ya e se ter uma conoce modelagem, que quando já hay se mecanismos conhece, que genéticos tem de mecanismos madre a hija, de genéticos, hija a nieta. de Bueno, mãe se para pueden hacer todos los filha, de mecanismos de filha para screening y de neta, tamizaje previo e para pode-se tomar fazer uma medidas. tamizagem De manera prévia puntual, una para reforma de gran fazer calado es medidas. tener Uma un fondo reforma de específico grande para la atención calado de este seria tipo de fundo pacientes específico que para conlleva a a este registro atenção desses nacional, pacientes e primero que en nos salud, iria luego en el levar para o padecimiento registro específico, y nacional, para dar nas el cidades e no seguimiento país, a e todas las medidas y especificamente para dar acciones que pueda acompanhamento hacer a el todas as gobierno, medidas no importa en dónde se do haga, que se haga con la mejor governo, calidad e posible, assim como se importar onde marca for en este feito, índice de calidad. mas que seja
feito Doctor conforme Hegevich, o índice yo de no sé si qualidade. efectivamente está de Doutor acuerdo en que un Hegevich, eu não sei fondo se puede você ayudar a concordasse robustecer que la equidad. fundo O poderia son ajudar a necesarias más fortalecer a cosas. equidade, mas se precisa mais Totalmente, ¿no? O sea, coisas, yo creo que, como totalmente. dice el doctor Acho que, Ramírez, como lo primero disse o es que doutor el Ramírez, o gobierno primeiro seria reconozca, que o primero governo reconocer el problema. El reconheça problema o ahí está, problema. todos sabemos que está, hay que O problema hay que está poner aí, recursos sabemos que está y aí, saber deveremos utilizar ese colocar dinero. recursos e Pero yo iría utilizar más o allá. dinheiro Evidentemente, no sabiamente, es mas eu todo se iria resuelve além. con dinero, creo que se resuelve también con Evidentemente, colaboración. não se precisa apenas Los dinheiro, gobiernos no mas van a também poder solos. colaboração. Os La governos sociedad não no va a irão poder poder sola, la comunidad sozinhos. médica no va a A poder sola. La sociedade industria não farmacéutica, irá en este caso que yo represento conseguir en este foro, no sozinho. vamos a poder solos. A indústria Por más farmacêutica não tratamientos pode de sozinha, por última mais tecnología, lo mencionaba el tratamentos de doctor Cain, última que podamos poner a disposición de tecnologia los pacientes, que poderíamos tenemos que colocar na actuar disposição todos dos pacientes, juntos. deveremos Tenemos trabalhar todos diferentes ejemplos juntos. de Temos colaboración diferentes en exemplos de América Latina. En colaboração Colombia na hemos América montado un programa Latina, que na se llama Más Salud en Colômbia, temos Comunidad, que um justamente lo programa que que chama busca es, Ser en Mais Saúde em colaboración con los Comunidade, que gobiernos, procura que, poder juntamente com os fortalecer la governos, atención de primer nivel en fortalecer a comunidades atenção do rurales primeiro nível em para que una comunidades paciente rurais, no para tenga que una numa sentencia que paciente más o não tenha menos uma comentaba sentença de Alejandra, mais ou menos, porque a no tiene Alexandra acceso disse, probablemente a las porque não posibilidades tem que acesso Alejandra provavelmente tuvo às en el momento probabilidades que de Alexandra conocer su teve enfermedad. no momento da Pero vivir en detecção una da zona rural no doença. debería significar que A no tiene viver numa acceso zona a una rural não mastografía, significa a não una ter consulta acesso a con uma un experto, mastografia, a los consulta com um estudios de especialista, gabinete que se requieren, que os ese es otro estudos punto que se importante. precisam, que La seria infraestructura de também los um sistemas ponto de salud no importante. solamente A es infraestrutura do poner sistema de los saúde equipos de não é imagen, apenas colocar os sino también poner equipamentos de los imagem, mas estudios que colocar hoy en também día son os necesarios estudos para que elegir la atualmente mejor se terapia precisam para elegir a para la melhor paciente. terapia Antes hablábamos de para o quimioterapias y eran paciente. parejas para Antes todos. falávamos Hoy de tenemos terapias que van quimioterapia e era dirigidas a para todo pacientes mundo, e con agora ciertas temos mutaciones genéticas terapias com que de otra alguns forma no pacientes le va a com servir, mutações pero genéticas si que de tiene esa alguma forma não mutación y irá recibe esa servir. terapia Mas en se el tiver momento essa correcto, mutação e le recebe a puede cambiar terapia la no vida, momento correto, probablemente poderia mudar incluso a sua veces vida, con intención curativa. provavelmente com Entonces uma creo que intenção es de hablar curação. de Então é colaboración, falar de de estar todos juntos y colaboração, de alineados estarmos todos para juntos e poder generar los alinhados, números que ya hemos para comentado gerarmos os y que se números que puedan já desarrollar falávamos e que guías possam se de, primer, desenvolver guias de segundo nivel y de tercer nivel de para que estas primeiro, segundo e puedan terceiro nível navegar, para que ¿no? os pacientes possam Idealmente navegar con una e, navegadora tipo la que idealmente, comentaba uma Alejandra, que tienen en navegadora como a Colombia, Alexandra pero que no falava, sea un como na requisito Colômbia, tener mas que não que seja la um paciente requisito presente en una consulta de primer nivel de obter parar, mas tenga que ya seja para clara uma la ruta paciente que de debe primeiro seguir nível, para llegar tenha a clara una uma terapia rota final y que de deverá ter en el menor. para uma terapia Entonces yo final creo que no es menor tempo possível. Sí, parece que estamos teniendo algunos problemas en la Parece que estamos conexión. tendo alguns problemas na Alberto, no sé si conexão, nos Alberto. escuchas. Eu não sei se você Alberto, nos ha escuta, habido esta Alberto. última parte de lo que estabas Essa diciendo, última ha habido parte do algunas que o senhor interferencias falava. y no se ha Teve algumas podido, no se te ha interferências escuchado e con não nitidez. te ouvimos Si podías nitidamente. poner énfasis otra vez Você en esto último poderia que estabas enfatizar comentando. essa última coisa Ok, que você disculpa, falou? aquí Sim, estuvo medio desculpe. itinerante. É No, que lo o que comentaba es que la eu colaboración. falava Entonces, é si una a paciente que está en una colaboração. zona Então, se rural uma debería paciente tener que las está mismas numa zona rural oportunidades deveria de ter que cuando llegue as al primer mesmas nivel, su oportunidades de hoja quando de chegar no ruta como primeiro paciente nível, con cáncer de sua mama folha de potencial esté rota como claramente paciente identificado desde el primero hasta el tercer nivel potencial de para que câncer este de tiempo, mama, comentaba ter Alejandra, identificado no do sean primeiro até o 10 terceiro meses, nível, para que sino que não ese sejam tiempo debe 10 ser un meses, par de mas que meses, esse tempo seja apenas independientemente 2 de dónde meses, esté la independentemente de onde estiver a paciente sentada o paciente, donde esté su médico de primer contacto. onde estiver Pero o aquí el seu médico secreto, para ter contato. desde nuestro Mas o punto de vista, segredo es aqui, o colaborar. nosso ponto de Colaborar vista é con la academia, colaborar com a sector público, academia, colaborar com o con setor la comunidad público, médica com a para, comunidade para que se médica, avanzara en áreas médicas. para que No sé possamos si ajudar. el doctor Jaime Eu não sei se Ramírez, o doutor doctor Jaime Ramírez, habías Ramírez, pedido la palabra, você pediu a doctor. palavra, doutor? No, no, adelante. Vale. Não, por favor. Vale. Sigo Tá. porque Então el eu doctor Diego continuo Cain. porque o doutor Caim, o doutor Diego Caim. Sí, Adelante, doctor. Sim, por favor, doutor. yo voy a ser un poco Bom, más eu crítico en seria decir que pouquinho mais Latinoamérica está crítico e dizer muy que a lejos América de la Latina está equidad longe y da lo que intenta hacer equidade siempre es e o lograr que tenta fazer igualdad, sempre porque é como no ter tiene datos y no igualdade, sabe porque dónde não tem dados e não falta, sabe termina tratando de se igualar en vez precisam, de termina hacer equidad igualando, real. ao invés de Equidad ter uma real real es equidade. poner Uma los equidade recursos real é de acuerdo al ter os conocimiento recursos que tengas segundo o previo, que es lo que está conhecimento faltando en prévio ese que lugar. está Y el faltando problema no que tenemos lugar. en E o Latinoamérica, vuelvo a problema que hacer el temos
temos na mismo, no América sabemos Latina continua a ser o realmente, mesmo. como es Não tan sabemos heterogéneo, no realmente en todos como, los lugares como é falta tão lo mismo. Entonces, heterogêneo, nem em ahí está todos el os lugares problema falta o de la mesmo. equidad. Então Me aí parece está o que problema si da hay algo que estamos equidade. lejos Então, eu penso que en se tem algo Latinoamérica que en general, estamos es en longe da lograr América Latina, no equidad, geral, é porque falta conseguir equidade, reconocer bien los porque falta problemas, porque encima los reconhecer bem problemas os no son problemas, porque, idênticos en além do cada mais, uno os de estos problemas não lugares. são idênticos Entonces, em cada um dos para que haya lugares. Então, equidad,
primero para tendría que que tenha haber cuidado, realmente un primeiramente, conocimiento y deverá ter datos conhecimento, reales de lo que está dados sucediendo para reais do yo que está poder, a acontecendo, través para que de eu buscar possa, fondos, de através de decisiones procurar políticas, fundos e poder decisões llevar políticas, equidad y que todo el poder mundo tenga la trazer misma a equidade, que todo oportunidad, pero mundo no tenha a todos mesma necesitan lo mismo para oportunidade, esa mas que misma nem todos oportunidad. precisam Ujú. o mesmo para essa mesma La igualdad, oportunidade. por un lado, A la equidad por otro, igualdade, por um eso lado, es e a evidente. equidade por outro, isso é Vamos a evidente. seguir avanzando. Bom, vamos continuar Quiero hablar ahora de la avançando. investigación Eu y en concreto quero de la investigación falar en América agora Latina. da pesquisa, na Porque creo que pesquisa era na el América doctor Latina, Hegevis el que al porque principio eu hablaba acho que o de Dr. la Hegevich no começo importancia o del falava sobre caudal a de talento que hay en importância, América Latina. Yo también o lo mencionaba en la monte de introducción. talento que tem na América Latina. Eu Eh, falava isso na produção para também. ustedes, ¿qué Para papel vocês, o a qué qual o papel está papel? llamada América Qual o Latina papel que a América en la evolución investigadora Latina terá na contra evolução el da cáncer de mama? pesquisa contra o câncer Voy de a mama? empezar por el doctor Eu vou Hegevich. começar com o Dr. Hegevich. Doctor, Doutor? Perdón, no escuché la. nada, Desculpa, lo eu não repito. ouvi a pergunta. Eu Hablábamos vou de a qué repetir. papel E está falávamos llamada qual o América papel Latina que en la irá ter a América evolución de Latina la na investigación evolução da frente al cáncer pesquisa de mama. Porque perante el o talento câncer es de inmenso, mama. el caudal de talento es enorme. Bom, Totalmente. o talento é A ver, yo creo grande. que sí, lo Então, mencionaba. Yo creo que obviamente el eu acho que já talento se médico y el falava, o talento que talento tenemos en los sistemas de médico, o salud talento que públicos y temos no privados es sistema de inmenso. saúde públicos e Y privados é muito también, grande. insisto, la E riqueza que também, tenemos insisto, a en la riqueza que diversidad temos na de las diversidade Latinoamérica das es grandísima. En mulheres da América AstraZeneca Latina é estamos muito grande. comprometidos a que al menos el Estamos 10% de los comprometidos estudios para que clínicos pelo grandes menos o que hacemos en la 10% compañía dos estudos tengan na representación na companhia latinoamericana y estamos tenham uma trabajando para poder representação na lograrlo. América Latina. Estamos Esto, trabalhando para desafortunadamente, no es consegui-lo. solamente Isso, el deseo de infelizmente, una não é compañía, apenas o desejo de tiene que uma ir companhia. acompañado de que los Deveria ir sistemas públicos, junto por de que os ejemplo, tengan la sistemas públicos infraestructura tenham para poder correr este infraestrutura tipo de estudios. suficiente para El día corrigir de hoy esse tipo de tenemos estudo. países como Argentina y Atualmente, Brasil temos que han países como a implementado Argentina e o Brasil políticas que implementaram públicas y políticas políticas públicas claras e para políticas poder aprobar claras de manera para rápida estudios clínicos. aprovar Cuando competimos rapidamente con estudos autoridades clínicos. como las Quando europeas, competimos Estados com Unidos, autoridades como a Japón, Europa, Australia, Estados vamos Unidos, tarde. Japão, Austrália, Entonces, creo que la vamos investigación tiene que tener, tarde. Então, acho que a hablando pesquisa deve de ter, política pública y de estas reformas ao de falar gran de calado, políticas públicas e tenemos das que ser reformas de grande claros que calado, para muito poder importantes, levantar el número de deveremos ser pacientes que claros participan para en estos termos o estudios número de clínicos, pacientes que tenemos que participam nesses mejorar la estudos forma en la que los clínicos, hacemos en los deveremos países. Y esto melhorar a es desde forma la como os aprobación fazemos nos hasta países. la Isso vem da conducción de los aprovação estudios y tener até estímulos a execução dos para los estudos e médicos para terem que hagan estímulos investigación. para os médicos para fazerem a Desafortunadamente, en América pesquisa. Latina no nos Infelizmente, caracterizamos na América por Latina tener não é a nossa una conducta, característica de digamos, de ter uma estímulos conduta ou financieros estímulos para centros financeiros o para los que hagan para investigación en cáncer de mama. ter um Entonces, investimento creo no que también câncer tenemos de que mama. incluir Então, esa parte en estas deveremos também reformas que incluir essa hablábamos hace parte un nas momento. reformas das Ujú. quais a gente estava Doctor falando Caen, agora há pouco. Doutor Gaim, Yo sin duda creo que la eu investigación indubitavelmente penso que a es pesquisa é es lo que nos puede llegar a é o que sacar y a pode elevar nos cada vez más a elevar a cada Latinoamérica y vez es mais uno na de los América pilares o de Latina los e é um dos caminos que yo pilares do trataría caminho de que eu fortalecer tentaria de porque, como se dijo fortalecer, acá, porque, se como hace se muy buena disse, e investigación clínica se en faz uma Latinoamérica. El boa tema es pesquisa que clínica na América Latina, solamente o se ponto calcula é que entre que un 10 y un apenas 15% de los calcula lugares entre que 10 e podrían hacer 15%, investigación están ao haciendo invés investigación activa. num lugar Con que lo tem, cual pode hay que fazer activar pesquisa, estão esos fazendo centros que tienen el pesquisa ativa, potencial, então pero que no deveremos hacen reativar os investigación. centros com o En esto potencial, sí mas creo, que não como dijo têm Alberto, pesquisa. que E la penso que, como legislación es diz o fundamental. La Alberto, verdad que a que en eso legislação é Argentina ha fundamental. avanzado Nisso a mucho y hoy un Argentina avançou estudio, já el muito, tiempo agora temos de tudo, estudio, o de tempo de regulatorio que se llama para un estudo estudio es fundamental, regulatório, porque si e isso é uno demora fundamental, mucho y te porque se a abrió gente Estados demorar Unidos, abrió muito Japón y abrió e abrir os Estados Europa, ya te Unidos, reclutaron todos Japão los e pacientes, Europa, por lo já cual, tem por todos os supuesto que pacientes. Então, la política o logicamente, a los tomadores de decisión política, tienen que os entender esta tomadores de importancia y decisões deverão agilizar, porque la verdad entender que no essa es tan importância e difícil agilizá-lo. agilizar, y de Porque não esa é forma tão difícil Latinoamérica agilizar. podría Dessa forma, a crecer América Latina muchísimo poderia más, crescer podría muito tener mais, muchísimo más potencial. poderia Eso ter forma muchos muito mais recursos potencial e isso económicos. Quiero decirte que la traz muitos investigación recursos clínica econômicos. Quero genera te dizer que recursos pesquisa económicos clínica genuinos para gera nuestros países, genera dólares para que nos recursos entendamos, y econômicos eso es para os nossos fundamental para la países, né? reinversión, Dólares. digamos. Isso é fundamental Todo para o centro que investiga en reinvestimento. Argentina tiene Todo una centro que pesquisa na reinversión muy Argentina tem alta uma que inversão va muito en los alta pacientes
que no están que dentro de la vão nos investigación. O sea, pacientes que cuando não yo estão estoy dentro da invirtiendo en un centro de pesquisa. investigación, también Então, quando eu atiendo estou pacientes que no van a la investindo investigación, num entonces centro de sí o sí pesquisa, também elevo la vara. invisto El em médico eleva la pessoal que vara, el não vai enfermero na eleva la clínica. vara, Então, todos se eu elevan elevo al o nivel que tiene que nível. tener un estudio Todo clínico. mundo Entonces, está no no nível de um solamente es estudo no clínico. Não solamente é generar apenas, recursos, então, no gerar solamente mejora la atención recursos de ese paciente e que está en melhorar investigación, a sino atenção que do también paciente em mejora el investigação, entorno mas en el também cual se trata melhora esse o meio paciente. ambiente onde se trata o paciente. ¿Qué opina a este O respecto el doctor que Ramírez? o senhor Mira, pensa me sobre isso, parece que doutor lo que han Ramírez? dicho es Olha, parece-me que con o que mucha disseram certeza. A mí me foi com gustaría muita separarme todavía más de la exatidão. visión. Eu gostaria de La pregunta falar da sería, oye, visão. ¿hay problemas para resolver en A cáncer de mama? pergunta é: Sin vocês duda. têm na sua casa problemas Latinoamérica para está resolver lejos del estándar que problemas deberíamos de de câncer de tener, mama? sin A duda. América Latina Entonces, está longe do este padrão que espacio deveríamos ter, de tantas preguntas indubitavelmente. por Então, resolver esse y espaço, tanta com tantas perguntas por situación por resolver e tantas atender, situações le por da a atender, Latinoamérica, creo que realmente como de ninguna parte dar à del América mundo, Latina, acho que como esta nenhum gran outro lugar, oportunidad de hacer essa investigación. grande No oportunidade de solamente fazer investigación pesquisa, clínica, não só ya se apenas mencionaba pesquisa investigación clínica, epidemiológica, já investigación de se falou mercado, de investigación pesquisa económica. epidemiológica, do Estos resultados mercado, de reinversión econômica. pues, Os se están dando resultados do y en investimento política estão pública acontecendo e na tiene que ver, a política ver, ¿quién pública a autoriza gente los tem que protocolos ver. de Olha, investigación? deixa eu La ver, quem me autoridad autoriza regulatoria. os Entonces, el protocolos de papel pesquisa? A rector debe autoridade ser un regulatória. facilitador, O papel pero retor cuando é la o persona facilitador, que mas quando a no puede pessoa separar en qué não momento es el pode papel rector, en qué passar momento qual él é o provee los papel servicios, en qué retor e momento quando ele quiere fornece o encargarse de la serviço e investigación, quando quer se pues con fazer el responsável da austericidio pesquisa. republicano que hay en Então, toda com o Latinoamérica, que hay pocos austericídio recursos, republicano pues que tem na frena América la Latina, com investigación. poucos recursos, México, por ejemplo, freia está a muy pesquisa. lejano de México los está plazos muito que longe, tendría por que exemplo, cubrir, dos al menos en prazos el que papel, deverá cumprir, para pelo aprobar menos no protocolos de papel, investigación. para aprovar Pero sin protocolos de embargo, pesquisa. hoy en No México se hace entanto, muchísima hoje investigación en no centros México está independientes se de los fazendo hospitales de muito gobierno, pesquisa en nos los centros CROCs. independentes, Con toda no seguridad, sistema de governo, nos Alberto CROCs. nos podrá Com amplificar el certeza o tema. Es decir, Alberto poderia yo falar sí do creo que assunto. hay Então, un acho gran que tem potencial para grande investigación en toda potencial Latinoamérica para a y no pesquisa solamente na América AstraZeneca. Latina, O e sea, não só a muchísimas AstraZeneca. áreas de Muitas oportunidad en áreas de todas las áreas de la oportunidade, em investigación, todas no as áreas de solamente la clínica, no pesquisa, solamente la não só a farmacológica. clínica e a Yo creo que cuando hablamos farmacológica. de medicina Quando genómica, cuando falamos de hablamos de medicina medicina de precisión, cuando genômica, hablamos de de precisão, diagnóstico temprano, cuando de hablamos de diagnóstico imagenología, precoce, hay de muchísimas áreas y lo imaginologia, estamos tem viendo muitas con áreas. estos registros Está sendo mundiales. evidente com os registros Ya la mundiais, COFEPRIS, que es la agencia a regulatoria en COFEPRIS, que é a México, se agência de está regulação juntando no con otras México, está se agencias juntando com regulatorias en outras Latinoamérica agências de y yo sí regulação creo na que puede América ser una área de Latina. influencia Acho que isso para pode que ser en uma problemas tan influência serios, boa para que el problemas tão cáncer de mama, que tiene sérios un gran como o impacto câncer en de las mama, familias, que tem um uno grande sabe lo que impacto nas pasa cuando en un famílias, hogar a falta la gente mamá. sabe o que Podrá está faltar el acontecendo papá, sí, podrá ser muy quando importante, pero si falta la mamá, es un num tema lar muy falta a serio mãe. para el país. Se falta Entonces, mãe é um assunto dado que muito el problema sério es muy para o serio país, y hay porque o muchas problema cosas é por muito resolver, sério entre e tem ellas muitas coisas la por se calidad de resolver, vida entre y la elas sobrevida de a las qualidade mujeres, de vida e sobrevida das mulheres. no creo que haya un continente Acho que não o tem un espaço espacio en el mundo continente, con mayor espaço área de no mundo oportunidad. com Quizás a maior Sudáfrica en algunos de los área de problemas que tiene, pero oportunidades, talvez Latinoamérica Sudáfrica, sin numa duda área es dos va a ser un problemas valor que muy tem, mas a emergente América en Latina investigación. tem um valor muito emergente na pesquisa. Acabar esta pregunta con la visión de las pacientes, con la visión de Acabar a Alejandra. pergunta com a visão das Pues mira, yo pacientes, a creo, visão da yo soy el Alexandra. resultado más Eu exacto sou o de la resultado innovación. mais exato da inovação. Y el doctor E Héctor o decía algo doutor maravilloso. Héctor falava Yo algo creo que importante. las personas más Acho que as agradecidas pessoas de que mais hicieron las cosas agradecidas bien de que conmigo fizeram as son mis coisas bem hijos. comigo são os Porque meus cuando me filhos. diagnosticaron, tenían Porque quando eu 10 fui y 4 años. diagnosticada, tinha Y en 10 este momento ya tinha van a 10 e tener 4 anos. 29 y 24 años. E Entonces, agora vão fazer yo siempre 29 le e digo a los 24 anos. médicos, Então, sempre digo aos médicos, hacer las cosas bien es fazer maravilloso. as Y la coisas innovación es bem una é oportunidad maravilhoso. A enorme inovação en é nuestros uma países. grande El oportunidade doctor nos Diego nossos decía algo países. O maravilloso. doutor Diego falava La algo grande. investigación A trae recursos a nuestros pesquisa países. traz La recursos aos nossos investigación países. A trae pesquisa innovación a nuestros traz países. inovação La investigación trae cosas para os nossos maravillosas países, traz y coisas en todos los maravilhosas. países de E em Latinoamérica hay todos os médicos países da América Latina, espectaculares, ejemplares, médicos que son grandiosos, modelos exemplares, que para são todos nuestros modelos países y para para los todos os países nossos de afuera de países América e os Latina. países Pero fora da también América tenemos que Latina. educar otra Mas vez também a los devemos educar pacientes, mais uma porque vez los os pacientes cuando pacientes, porque os hablamos pacientes, de
quando a entrar gente a um fala estudio clínico, de entrar num estudo clínico,
No, ficam, no me interesa. fala, não, Colombia eu não hay estou muy interessado. poca Na información Colômbia tem sobre los muito estudios pouca clínicos. informação sobre os Solamente estudos clínicos. un Apenas sector muy reducido setor muito habla de pequeno investigación, fala em pesquisa, admite a pacientes en admite programas de pacientes em investigaciones programas de clínicas y pesquisa los otros clínica no tienen esa e os outros oportunidad y não ese têm essa acceso. Y oportunidade. cuando nosotros E llamamos a los quando a gente pacientes para ser chama os parte de estudios pacientes para clínicos, serem dicen, parte de no me estudos interesa porque clínicos, yo eles no falam que não soy, estão interessados, en mí no van a porque aprobar, yo comigo no não vão soy testar un nada. ratón de Eu não sou uma laboratorio, cobaia me da de miedo. laboratório, Tienen una cantidad de eles imaginarios têm y medo, una têm desinformación enorme. Entonces, monte de hay ideias que e uma falta de promover las informação grande. investigaciones, hay Então, que deveremos promover que promover los a pacientes pesquisa, entren, promover que os hay que pacientes promover que entrem, haya páginas que donde tenha yo pueda ver páginas onde qué eu possa opciones de observar que estudios clínicos opções de hay para estudos mi clínicos tem patología y para a minha poder acceder a patologia ellos. e ter Y que acesso a sea isso, gratuito y que sea al servicio que de todos seja los de pacientes, graça e para o no serviço de todos os solamente pacientes, não que estén en apenas un sector que muy esteja num setor privilegiado, muito donde están los privilegiado, grandes centros de investigación y donde onde tem os están grandes centros de los pesquisa e médicos que onde estão pueden os atender médicos que podem medicina atender privada. medicina Entonces privada. tenemos que Então, volver esto deveremos a nivel de todos tornar y isto para tenemos que o educar a nível los de pacientes todos e que devemos un educar os paciente pacientes. que entra a un Que um estudio paciente clínico que entra num tiene estudo toda clínico una ruta tem maravillosa y toda uma garantizada rota para poder garantida, tener todo lo que maravilhosa necesita. para ter Y tudo que eso ele es maravilloso. precisa. Y que los Isso é países que maravilhoso e tienen que os investigación países que têm disminuyen pesquisa enormemente el gasto en diminuem salud, grandemente porque a despesa em saúde, porque estudios clínicos esses estudos clínicos absorben el gasto del paciente, absorvem a dando despensa do alivio a nuestro paciente, sistema dando de salud. alivio aos nossos sistemas de saúde. Quería pedirles una pregunta, Eu queria fazer uma panelistas. pergunta aos membros do painel. Les pido, por favor, que contesten Eu con lhes una peço cierta capacidad de síntesis. que sejam breves nas En la suas formación del respostas. personal médico, Na ¿esto formação también do sería una pessoal asignatura médico, isso pendiente? seria também uma assinatura pendente, uma tarefa Sin duda, en pendente. México está demostrado que Indubitavelmente, la cantidad de profesionales por cada 1000 México clínicos abiertos, é por evidente cada que 1000 a pacientes a tratar, capacidade es muy de por debajo. profissionais En algunos sistemas por cada específicos, como 1000 cánceres pacientes é infantiles, muito es baixo. impresionante la ausencia E, de por recursos, exemplo, no não solamente tem de recursos médicos, nos aclaramos, sino cânceres del resto de infantis, não profesionales de la apenas do salud, y México, más mas no ahora el resto papel dos tan profissionais de importante saúde. que E está jugando agora, en la com o medicina papel de tão importante que acercamiento, tem na todo el papel de medicina enfermería. de Yo sí creo que hace falta aproximação, muchísimo o recursos papel humanos. da enfermagem. Y Então, lo que sí ainda falta ocurre es muito que cuando recurso tú no tienes humano. salarios Então, quando você não tem útiles que sean atractivos para los médicos, pues salários todo el mundo atrativos para os se va a la medicina médicos, privada. En então México, todo mundo vai para las a ciencias medicina médicas son privada. financiadas con No impuestos México, as ciências de generales, que ya en el ejercicio profesional no te obligan, salvo en el ejército, que te piden que por cada año de atendidos por formación exércitos trabajes 2 institucionais, para ellos. El resto, mas por ejemplo, agora tú puedes formarte durante 8 você años pode en se hospitales formar públicos durante y 8 luego al anos día em siguiente que terminas tu hospitais públicos, especialidad, irte depois de solamente al terminar a sector sua privado. especialidade, ir para o Pero aún setor en el sector, privado. si tú Mas pagas caso a mesmo no caso, setor privado, se você vai aún caso así por teniendo caso, caso a mesmo caso, assim, tendo hay caso por caso, insuficiencia de recursos tem humanos para la salud, y insuficiência es de un recursos tema humanos que para en a toda saúde. Latinoamérica es un grave Esse é um problema, a mi assunto que juicio. é um grande problema na América Latina Sí. toda. No sé si algún Eu não Alejandra, sei Diego, se Alberto, sí, Alejandra, Diego. Diego, Alberto, Diego, Yo agregaría a eu todo lo que dijo adicionaria Héctor, tudo que o que Héctor probablemente falou, haya que ser que un poco más provavelmente crítico deveremos ser y mais empezar a hablar de críticos investigación en el pouco e começar pregrado a de ter los pesquisa no médicos también, pregrau porque dos ahí, médicos, digamos, porque hay una aí deficiencia, diríamos que tem uma se crea el médico deficiência, con cria-se o un médico com perfil laboral perfil de emergencia o de laboral médico de general con emergência, de muy médico pocos datos sobre geral, com investigación o muito con muy poucos poca dados sobre a formación en pesquisa ou investigación. Y creo que poucas esto informações debería sobre a reverse en el pesquisa. E todo pregrado deveria se también, ver no aparte de todo lo que dijo Héctor, ¿no? pré-grau, na formação do médico, além de tudo Yo No que sé eu si creo falei. Alejandra o sí, Alejandra, Alejandra, y terminamos e con iremos Alberto. terminar muy com cortico Alberto. que deben haber Muito curto, que incentivos deveria ter para los médicos incentivos que para os hacen investigación, médicos que fazem porque pesquisa, están tan, y es normal, los porque, médicos en bom, é mi normal, país os médicos tienen no muchas meu veces que trabajar país en têm 3, 4, muitas 5 vezes que sitios para trabalhar em tener 3, 4, 5 una vida lugares económica para terem uma pues vida econômica con calidad.
com Entonces, qualidade, né? yo pienso que sí Então, eu deben haber penso incentivos que diferentes deveria ter para los incentivos médicos que hacen diferentes para os investigación. médicos Y quiero que agregar fazem una cosa, pesquisa. las Eu gostaria de organizaciones de la adicionar alguma sociedad outra civil coisa. As organizações da tienen sociedade civil muchísima data, têm muchísima data y muitos dados, muchísima, muitos tienen bases de datos dados e têm valiosísimos, bases de pero no dados muito sabemos qué hacer con valiosos, ellas. mas não sabemos o que Entonces, fazer com isso. deberíamos hacer Então, deveríamos alianzas fazer para poder alianças hacer para investigación de la parcerias mano de para la fazer sociedad civil. Yo pesquisa creo que junto com a en sociedade Colombia, civil. Luz Acho que na Rosa, Colômbia, a Luz de la mano de sus Rosa, corporados, juntamente tiene com sua información incorporados, valiosísima, tem informação dependiendo del muito tipo del importante, cáncer, dependendo do tipo dependiendo de câncer, cómo llegaron, en qué dependendo de momento como llegaron, cuáles son chegaram, los qual subtipos, momento, para si les quais han são hecho os seus estudios genómicos, subtipos, bueno, tiene se todo. tiver estudos Nosotros genômicos, tenemos una tem base de tudo. A datos de gente tem uma base de 169 dados de variables y 169 podemos variáveis hacer e alianzas poderemos para fazer poder hacer alianças investigación para con fazer el pesquisa recurso de com una o farmacéutica y recurso con la de alianza uma de médicos. farmacêutica e com a aliança dos médicos. En nuestros países la Em sociedad nosso civil tiene país, a información sociedade valiosísima. civil tem informação muito Alberto, No, que boa. también. totalmente de acuerdo. Ujú. Con lo que se Eu ha comentado, concordo probablemente absolutamente agregaría com la o que parte se de educación falou. Eu médica. adicionaria a Los parte da médicos de primer educação nivel médica. Os médicos do cada vez primeiro van a tener nível, más a trabajo, cada vez mais posiblemente. terão mais Y trabalho. tenemos que ayudarles Possivelmente, a que devemos puedan hacer también ajudá-los uso de a herramientas terem de uso de inteligencia ferramentas de artificial o de inteligência cualquier otro artificial uso ou electrónico qualquer que les outro uso permita eletrônico que irá lhes optimizar su permitir tiempo y que otimizar les seu permita tempo e que irá lhes identificar permitir pacientes de alto riesgo, identificar cáncer de pacientes de mama, por alto ejemplo, risco, câncer para de que estos mama, por pacientes no se exemplo, pierdan. para que Si esses nosotros pacientes queremos não que un se médico de primer percam. contacto tenga en su Se a gente cabeza pensa que o todas médico de los primeiro factores de contato tenha riesgo en todos os fatores de consultas, risco, de que a veces consultas, duran que às 15 vezes duram minutos, 15 20 minutos, minutos, porque 20 tienen una minutos, alta carga de porque tem trabajo, uma como decía alta el doctor carga de Ramírez, trabalho, como dizia o tenemos Dr. también que Ramírez. ayudarles a los Deveremos médicos de primer ajudá-los também, contacto os médicos de a primeiro optimizar la contato, forma en la que están para haciendo otimizar uma la forma parte como clínica. estão a fazer a parte Ujú. técnica. Y ya para terminar, E para terminar, vamos a hablar vamos de la falar inteligencia artificial. da Yo no sé si inteligência la inteligencia artificial. Não sei se en a el inteligência ámbito artificial, de la no investigación âmbito oncológica, da pesquisa es un oncológica, presente o un é futuro cercano. Lo presente, que está claro es que ya hay futuro inteligencia artificial en próximo, que nuestras fica vidas, en claro nuestras que a rutinas, inteligência ya artificial lo na usamos. nossa dia a Si no es dia en el já é móvil, utilizada. bueno, en el móvil, No básicamente, telefone, não panelistas. sei o que vocês poderiam nos dizer. A lo mejor, Alberto, Talvez, empezamos por ti Alberto, vamos y começar continúas. contigo e continua Por supuesto, yo creo depois. que ya, o sea, la inteligencia Bom, artificial ya es, acho que aí ya estamos já más que embebidos en estamos el tema. Creo que la mais parte do que dentro do de assunto. investigación Acho que a clínica, parte da pesquisa estamos haciendo clínica grandes avances en esta estamos técnica. Tenemos fazendo grandes diferentes avanços, aqui departamentos que temos están diferentes trabajando para departamentos que poder estão a trabalhar para optimizar la forma en la que reclutamos otimizar a pacientes, por forma ejemplo. como Hoy los estudios recrutamos os clínicos pacientes. tienen que Hoje, os reclutar, estudos clínicos por ejemplo, 100 devem pacientes con una recrutar, por enfermedad exemplo, y 100 o paciente pacientes tiver con la uma misma enfermedad, doença, se y ambos são grupos van a recibir 100 dos pacientes terapias com a mesma diferentes para doença e compararlas. ambos A os donde grupos nos irão estamos moviendo receber es que la inteligencia terapias artificial va a diferentes. buscar Onde estamos estos indo é que a gemelos inteligência de los artificial está pacientes para procurando os recibir la gêmeos dos terapia, pacientes para que los para otros receber a solamente se terapia, para comparen. que os Es outros decir, ya no va a haber somente se necesidad de comparem. tener Ou poblaciones seja, tan não grandes en los teremos estudios a clínicos, que a veces necessidade es de un ter reto, particularmente en enfermedades más tantas complejas, informações. raras E o às con vezes é ciertas características desafio especiales. com Y algumas eso lo hacemos a doenças través de com inteligencia características artificial. especiais. Y lo que Isso é feito mencionábamos en la com a parte de IA. diagnóstico E o oportuno, que falava tener una do herramienta que diagnóstico automáticamente en cuestión de oportuno, segundos ter uma puede ferramenta escanear que una em segundos radiografía. possa En escanear centros uma donde se escanean radiografia, miles de em centros onde radiografías se al día. escaneia Y esto milhares permite de radiografias por reducir dia. que Isso se nos permite escapen reduzir los pacientes que os con un nódulo pacientes pulmonar, por ejemplo, vão hablando de como cáncer de pulmón, que es algo nódulo que ya tenemos, pulmonar. es sin duda algo que cambia Indubitavelmente drásticamente algo que la vai forma en la que mudar estamos haciendo drasticamente como la estamos medicina a de primer fazer a nivel y el medicina diagnóstico de oportuno. primeiro nível e o diagnóstico oportuno. ¿Alguien levanta la Mais mano? alguém levantou Diego. sua mão, Diego? No, yo solamente Não, digo que la eu inteligencia só artificial es una diria realidad hoy, que a inteligência probablemente artificial é uma todavía no con todo el realidade, potencial que va a provavelmente não poder com tener todo o en un potencial futuro, que poderá evidentemente esto va ter a no ir en futuro, isso crecimiento, irá pero creo que es uno crescendo, de los cambios mas acho que uma das estructurales que mudanças van a poder dejarnos salir de todo estruturais esto. Creo que va a que ser irá nos yo ajudar creo que a la sair inteligencia artificial disto. Acho que a sin inteligência duda artificial va a ser una de indubitavelmente las irá soluciones a ser todo uma lo que das hemos planteado
informações a tudo que temos falado, tudo que nós falamos agora, obviamente com fundos, recursos, mas inteligência artificial, acho que irá ser dos pilares fundamentais para a equidade, os tratamentos, a melhora de tudo que a gente falou. Estás haciendo claramente Você está fazendo claramente um chamamento estamos hablando de estrechar otimista, brechas porque y aquí la estamos a inteligencia falar de artificial puede ser estreitar un brechas, e aqui a IA pode ser uma ferramenta enorme, absolutamente. A mí Doctor me Ramírez. gustaría debatir un poco E el também tema eu de la gostaria equidad de en salud debater um con pouquinho inteligencia artificial que a mencionaba equidade na saúde com a inteligência artificial, Diego. que falava A mi justamente o juicio, la Diego, equidad en ao salud meu se da con cuatro juízo. principios rectores A y en los equidade cuatro la deverá inteligencia ter quatro artificial tiene princípios mucho que hacer retores e a ahora. inteligência artificial tem Primero, muito a fazer se agora. lograría con inteligencia Primeiro, artificial dar acceso conseguiríamos com a universal inteligência sin barreras artificial ter geográficas acesso o universal sem económicas. La barreiras respuesta es sí. econômicas ou geográficas. Se puede A utilizar la resposta seria inteligencia sim. artificial Pode-se generativa utilizar a para inteligência dar una artificial atención generativa para dar uma diferenciada atenção según necesidades diferenciada específicas, segundo as que lo necessidades marca la propia específicas, Constitución, atención desigual a los com desiguales, porque si no, a no va a haber equidad, atender sin duda que iguais se aos puede dar. desiguais. La E inteligencia pode artificial ser, permitiría a dar inteligência un enfoque artificial con pode derechos permitir dar humanos, sin duda que se puede dar, y por último, uma si con aproximação inteligencia com direitos artificial humanos. va a haber E, una por mayor último, participación com a comunitaria en inteligência la artificial prevención teremos que uma maior mencionaba participação atinadamente comunitária na Alejandra. Yo creo prevenção que que sí. falava Con estos a cuatro principios Alejandra, acho que rectores sim. de la Com equidad, esses yo quatro creo que la princípios inteligencia retores da artificial, equidade, amén de sus acho que a bondades para hacer inteligência artificial, nuevas moléculas con todos los além riesgos que puede dos haber, benefícios das como novas le pasó moléculas al e doctor todos os Frankenstein riscos que con el pode monstruo ter, que creó luego y que o le que quitó al final la passou vida, com o tenemos Dr. que tener el Frankenstein. cuidado para que los Acho que principios deveremos rectores de ter o equidad en cuidado para salud que os sean princípios la parte fundamental. retores da Insisto, equidade na el saúde sejam a derecho a la parte salud y el fundamental. acceso efectivo O a la direito à salud debe saúde, ser el o eje que nos acesso à mueva en saúde todos los deverá ser o campos. que nos Es cuanto. locomove em todos os Y setores. Alejandra, Yo, no sé qué Alejandra? opinas. yo sí pienso que Eu penso la que inteligencia a artificial inteligência va a ser esa artificial herramienta irá ser essa maravillosa y ferramenta ese coequipero en la maravilhosa caracterización del e esse riesgo, en la parceiro na semaforización del caracterização do riesgo, en cómo risco podemos e priorizar de como a las poderemos pacientes para priorizar os atenderlas con pacientes, mayor para prioridad y atendê-las com maior con prioridade mayor e com rapidez. maior Podemos llegar a la prontidão, ruralidad de nuestros poderemos países chegar à y poder ruralidade y dos podemos nossos dar países, mejor zonas atención. rurais, Creo que e también poderemos nos puede ayudar no dar melhor solamente en la atenção e etapa poderão também nos de ajudar não la apenas no presunción de la estágio da enfermedad, presunção da doença, en el da momento del suspeita da doença, no diagnóstico, en momento do cómo diagnóstico, priorizamos a esas de mujeres, como sino también priorizamos as cuando la mujer mulheres, ya mas tiene la também enfermedad, quando a mulher já tem a en que doença se conozca cuál es la e que se enfermedad. Yo conheça creo que es qual a importantísimo doença. que Eu cada acho que é paciente importante debe que conocer su cada patología, paciente deverá debe reconhecer saber sua cuáles son esas patologia, deverá herramientas ser que quais as tiene para salir ferramentas que adelante, debe ele ou saber ela a tem través de una inteligencia para artificial superar a cómo me debo doença e sentar frente através de al uma médico inteligência tratante artificial, como para devo tener una estar postura activa perante o y médico construir de tratante para ter manera uma conjunta lo postura ativa e mejor construir para mi juntamente, tratamiento y para talvez mi para o meu vida. tratamento e Debo minha conocer la vida. patología, debo Devo saber qué conhecer a tipo de cáncer patologia, tengo, que qué tipo de câncer subtipo que eu tengo, tenho, que para subtipo saber eu cuáles son mis tenho, para opciones saber quais as terapêuticas minhas y opções poder mejorar las terapêuticas e condiciones. Y melhorar creo as que eso es condições. Acho que importantísimo, no isso solo é en mama, sino en importantíssimo, não pulmón, apenas en em mama, ovario, mas em en pulmão, endometrio, en todos los tipos ovário, de cáncer. endométrio, em Eso todos os tipos de hace câncer. la Isso diferencia faz a entre la vida y diferença la muerte, entre a vida e a entre el morte, conocimiento y entre o el no tenerlo. conhecimento e não Hay una tê-lo. brecha enorme Tem uma brecha que enorme yo creo que que acho que impacta muchísimo en la adherencia. tem Un grande paciente que impacto conoce na sus recursos, que aderência. conoce su O enfermedad, paciente que es conhece un os paciente que recursos, tiene mejores doença, é um posibilidades. paciente Y la com melhores inteligencia artificial possibilidades e a puede inteligência darnos eso. artificial No pode nos solamente, dar isso. no, yo Não é pienso que apenas, tiene eu momentos penso maravillosos. que tem momentos Conocerla maravilhosos. para llegar a tiempo Conhecê-la y para también chegar em tenerla para tempo los tratamientos y e tê-la tenerla para os para que el tratamentos paciente e tê-la pueda para que o saber paciente en qué está possa parado saber y qué herramientas onde tiene para está salir e de su que enfermedad. ferramentas ele tem para superar a sua doença. Pues con este mensaje Mas, a então, com essa futuro de mensagem Alejandra, para o futuro da damos por Alejandra, concluido este foro iremos virtual concluir esse fórum dedicado al abordaje virtual del cáncer de mama dedicado à y abordagem dedicado do al câncer de desarrollo de un modelo mama e asistencial. dedicada para o Durante desenvolvimento do esta modelo de hora assistência. y 10 minutos Durante a hora e aproximadamente, 10 minutos, hemos mais ou hablado de la menos, importancia de falamos contar da con una base de importância de datos termos fundamental. uma Hay una base de dados herramienta, importante, ter uma el índice, perdón, ferramenta de calidad de de alto atención del índice, cáncer de de mama qualidade
está de mama implementándose, se va a está implementar, se sin duda va a ser implementando, irá ser para los países de implementada, América Latina indubitavelmente, fundamental en la para os recopilación de datos países y da por América tanto Latina, las arrecadar esses evaluaciones y los dados seguimientos e as médicos, pero también avaliações hemos e os hablado de la acompanhamentos importancia de la médicos, mas inversión, também es falamos da clave, recursos importância do públicos. investimento, Hemos hablado de la recursos importancia de la públicos, colaboración da importância público-privada, da también con la colaboração academia y entre o también, como decía público Alejandra, privado e da con las academia, como asociaciones disse civiles, con la sociedad Alexandre, civil. das Hemos associações hablado fundamental civis, de la necesidad sociedade de la civil, educación, de la falamos necesidad de do contar con fundamental más da información. necessidade da Y como decía educação el e de doctor ter Diego Caen, informação. E la como disse o investigación es doutor clave Diego Cain, para tener a recursos pesquisa económicos que genuinos. chave para Y ter por último, recursos y hablaba econômicos el doctor Jaime genuínos. E por Ramírez de último, los falava o puntos a doutor los que Jaime nos lleva la Ramírez inteligencia dos pontos artificial, onde irá nos que nos levar a abre unos inteligência horizontes de artificial, esperanza en el que abordaje abre clínico horizontes de del esperança na cáncer de mama, abordagem sin duda, del clínica cáncer en do general, en la câncer de investigación mama, do oncológica. câncer em Creo geral, que durante este e a foro se pesquisa han oncológica. hablado asuntos E de acho que envergadura para durante o América fórum Latina. falamos Ha sido un assuntos honor haber importantes para a América contado Latina. con Diego Foi uma Caen, honra Alberto ter o Hegevich, Diego Cain, Héctor Jaime Alberto Ramírez y Hegevich, Alejandra Héctor Jaime Toro. Ramírez e Ha sido Alejandra Toro. un placer contar Foi con ustedes, prazer escucharles. tê-los aqui Y conosco, nada, ouvir hasta vocês. aquí hemos E llegado. é até aqui que Les chegamos. emplazo a un próximo E encuentro, un eu próximo foro vos que tendrá convido para lugar fórum a primeros de próximo que noviembre. iremos Hablaremos ter en salud nos pulmonar. primeiros dias de Así que novembro nada, e iremos falar espero sobre que les vaya saúde muy bien. pública. Eu Gracias por espero que habernos vá muito bem escuchado com y gracias por vocês. habernos Obrigado visto. por nos Que les ouvirem vaya e muy bien. por nos ver. Gracias. Que tenham um Gracias por la excelente dia. invitación. Muito, Gracias. muito obrigado. Muchas Obrigada gracias. pelo convite. Muchas Muito, muito gracias. obrigada. Muito, muito obrigada.